assumir a liderança do Brasileirão, Ulisses. Ative o Estrela, ative o efeito Estrela. Acesse o site, abra sua conta Estrela Bet. Simples e num instante. A bola volta do toque, ele para tenta descer contigo no campo de defesa. O time do Vasco da Gama já domina curta no campo de retaguarda para tocando o Lucas Freitas. Ele prende o lance e sai jogando aqui atrás no campo de retaguarda. Domina o Vasco para ser para o jogo. A abertura vem com o Matheus Carvalho. Matheus Carvalho tenta o toque de bola, volta o Coutinho com o Hugo Moura. Ele abre pelo setor de direito do campo de defesa para Paulo Henrique. Tenta ligar na frente no comando de ataque. Vem para o domínio, prende o lance e balança novamente Paulo Henrique. Recolheu para o time do Vasco, soltou para o meio de campo para Matheus Carvalho. Ele abre a jogada para Piton. Piton domina pelo setor de esquerda, campo de ataque. Giai vem para a marcação, aperta, tenta recuperar o time do Palmeiras. A abertura vem pelo setor de esquerda com Lloyd. Lloyd domina, vem para o toque, volta a jogada novamente o Vasco para ser jogando. Recomeça o Vasco no seu campo de ataque. Lloyd domina, vem para a finta na marcação para Piton. Piton prendeu pelo setor de esquerda. Ele tenta o drible na linha lateral do gramado, tenta tocar a jogada. A bola volta no campo de defesa para o time do Vasco da Gama sair jogando. É bola para o Vasco tocar no seu campo de retaguarda e sair para o jogo. Situação de momento em Porto Alegre, Michele Silva para Santos e Grêmio. Agora há pouco, Ulisses, cartão amarelo para Luan Pérez e ficou barato, viu? Ele pegou o tornozelo do Dodi, foi com as travas da chuteira um pouco alta ali no tornozelo do volante gremista. Tem falta para o Grêmio no campo de ataque e segue 0-0. E vem Facundo Torres, liga a jogada pro toque de bola de Piqueires, vem pra finta em cima do seu marcador, prende o lance, perde a jogada, a bola volta com o time do Vasco da Gama que tenta descer do comando de ataque, apertou o time do Vasco, a bola foi solta na esquerda, domina novamente, Nuno Moreira prendeu, soltou pelo setor de direito do campo de ataque, vai pra finta, tenta o toque de bola, girou na marcação, recolheu o time do Vasco, abertura com o Tietê, tentou cruzamento na grande área, Giai vem pra tirar, ele tira mal, a bola volta com o time do Vasco, vem Gomes, toca na bola, tira, bola batida direta pro gol, vai embora para a linha de fundo, em tiro de meta para a equipe do Palmeiras, bater, tá parado o jogo, e parece que houve um choque, hein? Tá caído o jogador do Vasco. O Nuno Moreira foi acertado na perna esquerda na trombada ali com o Emiliano Martínez. O Nuno é um atacante português que antes do Vasco estava no Casa Pia, aposta que rapidamente se adaptou. Foi dele o gol do Vasco no meio de semana contra o Operário. Agora vai se recuperando o jovem atacante português da equipe do Vasco da Gama, caído no gramado, Ulisses. Alô, Vanildo Schmelzer, ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia em Massaranduba, Santa Catarina. Roberto Franelli também curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência. Alô, Vanildo, obrigado pela audiência, você ligado no futebol Bandeirantes e tenta descer o time do Vasco pela direita, houve a falta. Já tá parado o jogo, tá marcada a falta pro time do Vasco da Gama bater. Na tentativa do Tietê, tá caído. Tentativa do Tietê, ex-palmeirense, hoje aos 32 anos, fez ali uma grande passagem pelo Verdão entre 2016 e 2018, campeão brasileiro, agora foi acertado, inclusive novidade na escalação, o Jair foi para o banco e o Felipe optou pelo Tietê para fazer a armação, responsável pelo meio de campo. Agora falta perigosa para o Vasco pelo lado direito de ataque, Ulisses. É falta para o time do Vasco, batendo pelo setor de direito do campo de ataque, se posiciona para a cobrança, vem Nuno Moreira, ele vem para bater falta para o time do Vasco, comecinho de jogo, placar de 0-0, Nuno Moreira vem para a cobrança, ele falta para direita, partiu para correu, bateu, levantou na boca do gol, saiu mal do gol, Everton achou e vem para tocar de cabeça, põe para fora. O jogador do Palmeiras tocou por último na bola, tá ganhando escanteio o time do Vasco da Gama. Subiu o Martínez de cabeça, deu aquela toque na bola, porque eu vou dizer, hein, o Everton sai pessimamente no gol do escanteio Vasco. Já estava agachado, jogado no chão. Everton praticamente entregue para o que seria o gol do Vasco. Salva a pátria, Emiliano Martínez manda para escanteio. Lucas Piton vem para a cobrança. Escanteio, Piton vem para a cobrança, partiu para a bola, bateu, subiu de cabeça, afasta o zagueiro, tira para volta no comando, tentou bater pro gol, vai embora à esquerda. Tá marcado o tiro de meta novamente para o time do Palmeiras, bater tiro de meta para o time do Palmeiras cobrar. Pegou muito mal o Paulo Henrique na bola. É tiro de meta para o time do Palmeiras bater e ser jogando. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já, torcedor brasileiro. O Wagner Santos está curtindo o sonsaço Bandeirantes, Wagninho curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado, Luiz Pazini, ligado no futebol da Bandeirantes. A bola volta com o time do Vasco, bola tocada de cabeça para o meio de campo na intermediária, domina no toque de bola pelo setor de esquerda para Piton, depois do toque de Matheus Carvalho, aperta o time do Palmeiras, Matheus Carvalho domina, solta no campo de defesa, já sai jogando o Coutinho com o Hugo Moura prendeu para Piton, Piton volta a jogada com o Lucas Freitas, ele domina no campo de retaguarda para João Vitor domina para o time do Vasco, para ser jogando pela direita no campo de ataque, tenta esticar a jogada pelo comando, subiu cabeça, afasta a zaga do time do Verde, domina o Verdão e vem Palmeiras no campo de ataque, bola foi solta, lançamento de Piqueires, para Esteve, entrou na boca do gol, cortou, bateu pro gol em cima do Léo Jardim, mas tive impressão do impedimento do Esteve, é isso?
Tava à frente o jovem atacante do Palmeiras, mas olha, colocou perigo e que lançamento do Piquerez, encontrando espaço entre as linhas. Ele ganha sozinho, tava sem ângulo, é verdade, mas já testa o goleiro, assusta o Léo Jardim e está marcado apenas reposição de bola pro Vasco. 0-0 em Brasília, Mané Garrincha. O tempo não para, Bandeirantes marca. 8 minutos de bola rolando para você conferir. 8 minutos de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Você confere: Vasco 0, Palmeiras também 0 na Bandeirantes. Alô, Michele Silva. 10 minutos de primeiro tempo aqui na Arena do Grêmio, 0 para o Grêmio, 0 também para o Santos. A dupla de zaga do Santos está amarelada. Zé Ivaldo, que estava pendurado, não enfrenta o Ceará na próxima rodada. Que coisa, hein? Zé Ivaldo, hein, também? Cada enxadada, uma minhoca. E vem Palmeiras. Domina na esquerda, câmera ataque. Vem pro toque de bola com Vitor Roque. Ele domina, ganha para o time verde. Tem Piquerez mais atrás. Limpa a jogada. Rolou na entrada da grande área pro Rios. Rios cruzou para Estevam. Léo Jardim pega. Inteligente agora o Richard Rios com a perna esquerda, né? Aquele estilão peladeiro dele, quase encontrou um buraco na zaga do Vasco da Gama. O lançamento com a perna esquerda, estava esperto o Léo Jardim, herói do Vasco contra o Operário de grandes defesas. Faz mais uma, permanece o 0-0. 0 Vasco, 0 Palmeiras. Nina Gagliotti. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense e Novo Horizontino vão empatando 0-0. Daqui a pouco começa Chapecoense, Criciúma. E vem para o jogo, o time do Palmeiras, bola foi chutando à esquerda, Piquerez domina, recolhe em cima da marcação do primeiro tempo, o toque de bola soltou para Estevam, Estevam escora a jogada, vai para drible, já passou, recolheu novamente Giai balança para o time do Palmeiras, no bico da grande área, prefere voltar para o toque de bola curtinho de Felipe Anderson domina para o time do verde, para Martínez recolheu para Giai prende para o time do Palmeiras, vai para o cruzamento, levantou no gol, subiu o zagueiro, cortou, tira Fulks, vem para a marcação, ganha para o time do Palmeiras, domina no campo de retaguarda com Martínez, que busca a jogada novamente com o goleiro Everton, fora de sua grande área, ele domina o Everton, abre a jogada pelo setor de esquerda, campo de defesa para o time do Palmeiras, Sérgio jogando com Gomes, é bola para o time do verde descer, Gomes abre a jogada para Facundo Torres, que tenta o toque de bola para Piquerez dominou, enfiou para Vitor Roque, entrou na grande área, ergueu a cabeça, cruzou na boca do gol, em cima do zagueiro, vem para ganhar a jogada, bola voltou para Rios, bateu, bola desviou, vai embora, linha de fundo, Rios quase abre o placar do jogo, ele explode nas costas da marcação do João Vitor, escanteio para o time do Palmeiras bater. Quando quer jogo é diferente, o Richard Rios hoje com muito espaço no meio de campo do Vasco. Agora, se não fosse desvio, essa bola era para morrer no ângulo. Já são 4 gols marcados na temporada, por pouco não sai o quinto. Tem escanteio, o primeiro do jogo pro Verdão. Você ligado no futebol da Bandeirantes, diz que obra jogo duro, mas com um Tigre na obra dá tudo certo. Escanteio Verdão, vem pra cobrança, partiu o Estevam, bateu o escanteio, levantou no banco do gol, Jardim socou, tirou o goleiro, a bola voltou pra Felipe. Ó, Felipe Anderson, deixa eu falar um negócio com isso, mas desculpa antes. Mas o que é isso? Mas o que é isso, ô Felipe Anderson? Bandeirantes, o canal do esporte. Ó, segunda, a primeira deu uma segurada, começo de jogo. Aí isolou a bola, hein? Você tá igual aquele árbitro que fala, não, tá muito cedo pra dar amarelo, né? Você esperou, aí na segunda não teve jeito. O Palmeiras é muito melhor, né, Ulisses? Tecnicamente, mas tá muito afobado. Aquilo que o Abel havia admitido na rodada anterior tá acontecendo de novo. Time afobado, ele tem de se impor tecnicamente. E os caras que jogam pelo Vasco estão tomando chimarrão. Verratti e Coutinho estão lá no camarote, Verratti com o chimarrão dele, e fazem muita falta. O Vasco é um time sem recursos, né? E sem seus melhores jogadores é quase inofensivo. O Palmeiras não pode vacilar, não pode deixar de aproveitar a imensa diferença técnica entre os times, Ulisses. Em algum momento da tua vida já foi afobado, ô Cláudio Zaidan? Que eu me recorde não, mas já tomei chimarrão, né? Achei que a pergunta seria essa. Chimarrão é bom, viu, Cabo? Bom demais. Erva mate. Bah! É o futebol, não é bom, Michele Silva? Chimarrão? Chimarrão é bom. Futebol aqui na arena não é muito bom não, viu, Ulisses? Tá ruim, é fia. Conta pra nós. Tá feio o negócio. Tá feio, é? Desse jeito? 14 minutos de partida, primeiro tempo 0-0, agora o Grêmio ficou pedindo um pênalti no Cristaldo, o Bruno Arleu colocou a mão no ouvido e mandou seguir, a torcida já tá na bronca com ele, 15 minutos de jogo, já tá tomando vai aqui na arena.
Grêmio e Santos para você, a Michele acompanhando para você em Porto Alegre, na arena do Grêmio, do meio do campo de defesa para sair jogando novamente o time do Palmeiras, prende a jogada para a direita, parte para a bola, bate à frente, tenta o Everton levantar, ele busca a jogada do comando de ataque, aperta, tenta o toque de bola, Rios, tentou chegar, a bola não consegue, a bola volta com o time do Vasco, que tenta dominar do meio de campo, aperta, Facundo Torres tenta ganhar a jogada, a abertura vem pelo setor de esquerda, Matheus Carvalho prendeu, volta a jogada, continua pela direita, com toque de bola de Paulo Henrique, domina Paulo Henrique, voltou jogada, é para João Vitor recolhe pelo meio de campo para Hugo Moura tenta o toque de bola para Piton domina pelo comando de ataque, abriu novamente para Lloyd domina, passa em velocidade em cima do Rian, tentou cruzamento na boca do gol, tentou chegar na bola, Giai não chega, afasta a zaga do time do Palmeiras, tira, a bola volta na direita com o Pedro Henrique, Paulo Henrique, me desculpem, Paulo Henrique cruzou, na boca do gol, que chance, perdeu o Vasco, impressionante, eu vou dizer pra você, não pode perder um gol desse como perdeu o Vasco da Gama. Ô Lloyd! Uma bola pra matar no peito, sair na cara do Everton, ele deu de coxa na bola, a bola espirrou e sobrou pro Everton. Que chance perdeu o Vasco aí! Difícil de explicar, hein, Ulisses, porque o Lloyd chega inteiraço no lance pelo lado esquerdo da grande área, teria tempo para dominar, talvez tenha sido isso que ele tentou, dominar com a coxa antes da finalização, na verdade, só recuou. Fácil pro Everton, a melhor chance do jogo pro Vasco, desperdiçada pelo angolano Lloyd Augusto. Você ligado no microfone de Bandeirantes, não pode perder um gol desse, hein, Zaidan? Ele trombou com a bola, né? Isso não é uma finalização. Ele vai de encontro à bola, bate nele e vai pro Everton, né? Desperdiçou a melhor chance do jogo. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor do Brasil, obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta, tenta descer o time do Palmeiras, tentou Piqueires, bateu muito forte na bola. Ela vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Vasco bater. Como é que domínio péssimo, dominar na barriga a bola, pô. Hein, Zaidan? Claro. É o que disse o Miliosi, ele tentou amortecer a bola. No fim virou uma trombada, né? Ele e a bola se chocaram e ela ficou tranquila pro Everton ali. O Vasco não vai ter muitas chances, então desperdiçar uma dessa não foi bem o angolano, não. Alô, Rodinei, José Volpe, ligado do futebol da Bandeirantes, vem pro jogo, time do Vasco da Gama, vem na marcação, já perdeu a bola, volta a batida, gol! A pancada do Nuno Moreira, pega bem o Everton. Mais uma vez escapando ali o Lloyd pelo lado esquerdo, é um ex-jogador do Antalyaspor na Turquia que o Vasco foi atrás, agora consegue essa jogada, dá no meio pelo Nuno Moreira, finalização veio fraquinha, fácil pro Everton, o Vasco tá chegando, mas segue 0-0, Ulisses. Conte com a qualidade, durabilidade e confiança que só a Nakata oferece, se é Nakata, pode contar. A bola volta do toque de bola, tenta descer o time do Vasco da Gama com o Rian, Rayan prende o lance, tenta o toque de bola curta na intermediária, aperta na marcação, tenta chegar da bola novamente o time do Vasco da Gama com o Titi no drible, escapou de dois, caiu, pediu falta, o árbitro mandou seguir, a bola volta com o time do Palmeiras em velocidade pela esquerda com o Estevam, no puro talento do futebol do Brasil, Estevam domina, vai pra dentro da grande área, adianta demais, vem pra tirar, João Vitor vem dar um bico na bola, põe pra fora, escanteio esquerda pro time do Palmeiras, bater, que chegada boa do Verdão. Quando o Estevam coloca a bola no chão é difícil de parar, normalmente não param, e agora o João Vitor é quem faz esse corte, ex-jogador do Corinthians, coloca pra fora, é o terceiro escanteio do Verdão no jogo, o quarto da partida, o próprio Estevam vem pra cobrança com a perna esquerda, Ulisses. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, escanteio pro time do Palmeiras, bater pela esquerda, 0-0, Vasco e Palmeiras em Brasília, no Mané Garrincha, escanteio, 7ª rodada do Brasileiro de 38, partiu Estevam, levantou na segunda trave, o toque de cabeça do Facundo, o toque de cabeça do Fux pra fora! Inacreditável na linha da pequena área, o Estevam cruzou, levantou, Facundo Torres cabeceou, a bola passou por todo mundo, Fux livre de marcação, e o que ele faz ainda ao cabecear a bola, ele tira a bola da cabeça do Rios, quando ele cabeceia, o Rios tinha mais condição de cabecear pro gol, estava atrás dele, o Fux cabeceou e põe à direita do gol do Léo Jardim, tiro de meta pro Vasco bater. A jogada ensaiada do Palmeiras foi perfeita para colocar dois jogadores na área com plenas condições de cabecear, sem marcação, livres, mas é verdade que o Rios tinha o melhor posicionamento, Bruno Fux, que ainda não marcou nenhum gol com a camisa do Palmeiras, tentou se colocar na frente da bola, talvez um pouco pela ansiedade, acabou tirando o que seria o gol do Richard Rios, perde a chance, o Verdão 0-0, permanece em Mané Garrincha. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia, você ligado na Bandeirantes, Zaidan.
Olha, se o Vasco teve aquela chance extraordinária, foi a vez do Palmeiras, né? O Fux, poderia ser ele, o Rios, dava para ter feito o gol, né? Ele girou demais, não fez como ensinou o Dadá, né, Ulisses? Ah, não fez. E vem para o jogo, tenta o toque de bola, o Dadá subia, ele flutuava no ar, né? Que coisa impressionante. Amanda tá ligada no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, Amanda. Alô, Romilza, curtindo o som Bandeirantes. Mariceu Oliveira, Márcio Carvalho, Rodinei José Volpe. Ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Você ligado na Bandeirantes. José Francisco e Oswaldo Cruz ligado na Bandeirantes. E vem pro jogo, o time do Palmeiras vem pro toque de bola com o Piqueires. Ele cruzou, levantou na boca do gol, subiu o zagueiro, cortou a bola, volta para Léo Jardim. Tentou subir de cabeça, toca na bola, Fux, ela vai embora. Tá marcado o tiro de meta para a equipe do Vasco. Bater e o Fux queria o escanteio, é isso? É isso, ficou reclamando por ali na disputa de bola com o Ryan e olha, escanteio tinha mesmo. razão, exatamente, porque a bola toca nas costas. Toca nas costas do Ryan antes de sair, mas a arbitragem não dá ouvidos à reclamação do Bruno Fux, apenas tiro de meta. Será que ele deu falta no goleiro? Não, ele tá falando que cabeceou pra fora, olha só. É escanteio, errou feio a arbitragem, a bola pegou no Ryan. Que coisa, hein, Zaidan? É um festival de erros, né? Festival de erros no futebol mundial, viu, Ulisses? É na Inglaterra, é na Espanha. E aqui no Brasil passa do ponto aceitável, né? Passa do limite aceitável. Os caras não têm bom preparo, não se posicionam bem. Você viu ontem lá no estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena, como o árbitro tinha dificuldade de enxergar o básico nas jogadas, né? E precisava toda hora recorrer ao VAR, né? E como é, né? E o Gomes fez uma falta, tá parado o jogo, falta pro Vasco bater a Emiliose. O Vasco inverteu agora os seus pontas, né? O Nuno foi pra esquerda e desce o Lloyd Augusto pelo lado direito. Ele ganha esse lance em cima do Gustavo Gomes, que hoje assume essa posição na zaga. Vale destacar que o Murilo tá voltando de lesão. Por isso o Bruno Fux é quem tá jogando. Opção do técnico Abel Ferreira. Murilo está no banco com opção pra zaga do Alviverde. Falta perigosa pro Vasco do lado direito. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Perde uma, o Vasco perde uma, o Palmeiras 0-0, o placar do jogo. 20 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, é falta para o time do Vasco, bater pela direita do campo de ataque, vem para a cobrança de falta o time do Verde. Você ligado no futebol Bandeirantes, Facundo Torres pro Levante, vem para a cobrança, melhor dizendo, Nuno Moreira. Ele partiu, Facundo Torres à sua frente, tentou o toque de bola, a bola sobrou na boca do gol, tenta bater, houve a falta no Rios. Cara, deram uma butinada no Rios, que tá caindo em frente à pequena área do Palmeiras. A bola foi só um pretexto, hein? É o que pareceu agora, porque o camisa 49 da equipe do Vasco da Gama, na verdade, foi ele mesmo. O jogador do Vasco acaba acertando o Richard Rios dentro da área. Falta foi marcada rapidamente, já assinalada, e apenas reposição de bola pro Palmeiras dentro da área, sem qualquer tipo de dúvida, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, está parado, o jogo está marcado, a falta, o tempo não para, Bandeirantes marca. 21:40 de bola rolando, 21:40 de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Mané Garrincha, Brasília, para você continua. Palmeiras e Vasco, Vasco e Palmeiras. 7ª rodada do Brasileiro de 38, 0-0. Tá empatado o jogo, vem Vasco, cruzamento no boca do gol, mas nada disso está valendo. Já está marcado impedimento para o Palmeiras bater no campo de defesa. Repito, Vasco 0, Palmeiras também 0 em Brasília. Grêmio, Santos, Michele Silva, Porto Alegre. 23 minutos da primeira etapa, 0 para o Grêmio, 0 também para a equipe do Santos, um jogo com poucas oportunidades. Agora há pouco o Grêmio chegou num cruzamento, passou por todo mundo dentro da área, ninguém finalizou. O Santos tem menos a posse de bola, o Grêmio vai criando mais nessa primeira etapa. E aí, Nina? Em 40 minutos, a largada do Grande Prêmio de Miami na tela da Band. Max Verstappen na pole, Lando Norris é o segundo e Kimi Antonelli em terceiro. Lembrando que Bortoleto sai no 13º lugar, o melhor da carreira dele. No futebol, é o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Domínio do campo de defesa para ser jogando novamente o time do Palmeiras. É bola pro Verde bater do seu campo de retaguarda. Cláudio Zaidan, 23 jogados, 0-0, Zaidan, e o jogo. O Palmeiras está permitindo que o jogo fique nivelado, né? Ele é melhor, ele tem mais qualidade, mas está fazendo um jogo que nivela as coisas, né? Muito cruzamento na área, muita bola esticada, e esse jogo o Vasco também sabe fazer.
O Estevão tá mais pelo meio, porque o Felipe Anderson joga mais aberto, e a bola tem que chegar mais nele, para ver se ele desconstrói essa marcação do Vasco com os dribles, né? O Palmeiras ficar esticando bola e cruzando, nivela as coisas. Isso aí o Vasco faz também. Agora, falando em jogar bola, o Felipe, que hoje está dirigindo interinamente o Vasco, esse jogava, hein, Caboclo? Ah, jogava. Aí não, Zaidan, jogava. Apelativo você, Zaidan, porque ele era muito craque, bom de bola. A bola volta no... domínio do campo de ataque. Olha o Rios, chapelou primeiro, vem pro toque de bola. Tem o toque curtinho na esquerda. Abriu para Piqueires, Piqueires domina para o time do Palmeiras. Se devolver a jogada, tem Felipe Anderson aberto, tocou para Facundo Torres, que tá marcado. Rios aparece como jogada, como uma opção de jogo. Ele tenta a finta, tenta o toque de bola, fica no chão, pede falta, ouviu o choque de cabeça com cabeça. A bola volta com o time do Vasco, domina Coutinho novamente, Nuno Moreira. Ele abriu pro Lloyd, Lloyd domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para quinta, limpou, balançou, cortou. Ele vem pro cruzamento, bateu cruzado. Gomes vem para tirar escanteio, Vasco da gama esquerda. Apertando também o time do Vasco. É o 6º escanteio do jogo, apenas o 2º para a equipe mandante. Hoje de novo com o Lloyd Augusto. Bem ou mal, se movimenta bastante o atacante angolano. Garante o escanteio. Pressão do Vasco. Lucas Piton vai para a cobrança. É o futebol da Bandeirantes para você. Você é empresário, vende para qualquer ponto do Brasil. Sabe por que você pode vender para qualquer ponto do Brasil? E você pode comprar, sabe com quem? Sempre com a Braspress. Braspress agiliza seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. E o jogo tá parado, um choque ali do Rios. O Rios pôs a mão no rosto, mas ele atingiu o Hugo Moura, pô. Com o braço, hein? Com a mão. É verdade, Ulisses. Teve essa troca, mas a arbitragem deixou passar. Entre o Gomoro e Richard Rios, vem aí, escanteio, Lucas Piton. Escanteio, Piton cobrou, levantou na boca do gol, Gomes vem, corta, tira de cabeça, segura a bola, volta com o time do Vasco para ser jogando. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta, Estrela Bet, simples e no instante. Você vem comigo no microfone da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Já domina no campo de defesa, tenta ser jogando pelo campo de retaguarda, recolhe pelo setor de esquerda, aperta o time do Vasco da Gama, a abertura foi feita à frente do comando com Lucas Freitas. Ele prende o lance, tenta o levantamento, volta a jogada para a direita, volta curtindo no setor intermediário, domina o João Vitor. Ele prende para o time do Vasco, tenta descer, faz o break, prende um buraco no meio de campo, já solta a jogada, demorou para partir o Hugo Moura, recolheu novamente no comando de ataque, partiu, mas dominou errado, passou errado, tocou errado na bola, perde a bola, lançamento vem para Estevam, se alcança é boa, vem bem a cobertura, importantíssimo Lucas, chegando para tirar dali, vem para cortar Lucas Freitas, recupera pro Vasco para sair do jogando, aperta, tenta descer o time do Vasco, vai para cima o time do Palmeiras, bola volta com o Léo Jardim, ele rasga, levanta pelo comando de ataque, mas põe para fora a bola, lateral direita, campo de ataque pro time do Palmeiras, bater manual pro Palmeiras cobrar. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Disney Plus. Assine já! Pra você curtir o sonsaço da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa para ser jogando novamente. Vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. A bola volta no toque, tenta arrancar novamente o time do Palmeiras. Não consegue, tá parado o jogo. Tem jogador do Vasco caindo e mais uma vez é o Lucas Freitas que tá caindo ali. Ele teve uma trombada com o Vitor Roque, Ulisses. Agora tá amarrando a chuteira, parece que nada sério. Já cumprimenta o jogador do Palmeiras, dá sequência na jogada. Há pouco foi ele que salvou a pátria ali, porque o Estevão contra 3 ia ganhar esse lance, sair cara a cara com o goleiro, mas o Lucas chega cortando e agora repõe a bola o time do Vasco da Gama no campo de defesa, Ulisses. No futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, a bola já volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Palmeiras, abertura com Piqueires, Piqueires domina pelo setor de esquerda, tenta o toque de bola para Estevam, a bola volta para Piqueires, recolhe com o Fux no campo de defesa que sai jogando, e o Fux ganhou a posição de titular aí, o Zaidan. Até pela ausência do Murilo, né? A zaga titular tem hoje Gomes e Murilo. O Murilo se machucou e o Abel parece muito reticente para usar os meninos, né? Tanto que o Naves quis sair, o Botafogo até tentou contratá-lo. Mas para mim o Naves é mais zagueiro, né? Mas o Abel parece ter um certo receio em colocar um jogador mais jovem ali na zaga. É o futebol da Bandeirantes, escanteio Verdão. Estevam na cobrança, partiu pra bola, levantou no boca do gol, subiu o Fux, tentou tocar. O Fux pede pênalti, o toque do braço na área. O árbitro manda seguir. A bola volta com o time do Palmeiras, domina Giai. Ele prende o lance pro toque de bola de Felipe Anderson. Felipe Anderson domina pro time do Palmeiras, tenta lançamento novamente pra dentro da grande área. Subiu de cabeça, a bola vai chegar pra Estevam sem marcação. Degol dominou, balançou no campo de ataque, vai pra finta, deu pra trás. Gomes bateu, nossa senhora. Mas o que é isso, Gomes? Com aquele pé de rapa, saca? O pé de rapa, saca? Né? Pá!
Meu Deus, ficou pessimamente na bola, hein? O gramado não é dos melhores no Mané Garrincha, Ulisses, mas não dá pra culpar o gramado. Agora o Gomes, com a perna direita, tenta chapar no ângulo e acaba acertando lugar nenhum. Manda pra arquibancada, bizonha a finalização. Apenas tiro de meta, segue 0-0 em Brasília. Que coisa, hein, Zaidan? E o gramado não é ruim, não. Ridículo. E mesmo que fosse, né? Mesmo que fosse, porque a gente já viu de grandes jogadas em gramados ruins, alguns até parecidos com pastos, né? Então a culpa não é do gramado, a culpa foi do Gomes, que pegou muito mal, né? Pegou torto na bola, estava mal posicionado, o pé de apoio dele estava na posição errada. Aí saiu esse chute horrível aí. O jogo tá uma pelada, né? E quem tem a obrigação de fazer o jogo melhorar é o Palmeiras, que tem mais time. E vem Palmeiras com Facundo, tenta o toque de bola de primeira, ganha a jogada, perde na sequência, a bola sobra no setor intermediário, afasta o Vasco para ser jogando no seu campo de defesa. Fux tentou subir de cabeça, a bola volta para Gomes. Lá atrás no campo de retaguarda sai jogando. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados 29 e 30 de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua Mané Garrincha em Brasília. Vasco 0, Palmeiras também 0. Na Bandeirantes quem fala é você. Diz aí, alô, Michele Silva. Aqui na Arena do Grêmio, 0 para o Grêmio, 0 também para o Santos. A última finalização da partida foi há 10 minutos. Neste momento, 31 da primeira etapa. Tipo assim, né, Michele? A última finalização da partida faz 4 anos e meio. Que ninguém finaliza. Exatamente. E tá feio o negócio, hein? Gramado tá horrível também da arena, hein? Um dos lados está sendo trocado, o lado esquerdo ali das cabines de imprensa está sendo trocado e está bem ruinzinho. A outra parte não está tão boa também, não está no melhor padrão, mas aquele lado ali onde o Grêmio está defendendo nesse momento está bem ruim. E recolhe, vem pro toque para domínio do campo de defesa, o time Vasco para ser jogando. E aí, Nina Gagliotti no QG Bandeirantes de Esportes. Com esse empate entre Grêmio e Santos, nada muda. O Grêmio segue sendo o 18º com 6 pontos e o Santos 19º com 5. Já Palmeiras e Vasco 12º com 8 pontos. O Palmeiras empata com o Flamengo, mas por conta do saldo de gols, que é muito grande, segue na segunda posição. A bola volta com o time do Palmeiras dominando a esquerda. Rios tentou cruzar, foi travado. Escanteio direita pro time do Palmeiras bater. E agora é bronca de Léo Jardim. Dá uma geral na zaga do Vasco, que permitiu o contra-ataque com muita liberdade pro Richard Rios, escapando por dentro. Tabelinha com o Estevão, o cruzamento é travado pro 6º escanteio do Palmeiras no jogo. Vem pressão ao Viverde em busca do gol para abrir o placar. Ulisses. E vem pro toque de bola, é bola pro time do Palmeiras bater escanteio pela direita. Vem Estevão pra cobrança de escanteio. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo. É Tigre. Aqui tá parado o jogo, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domina o time do Palmeiras, abertura para Estevão. Soltou pra Piquerez, manda a bota, bateu direto pro gol. Ela sobe e vai embora para a linha de fundo. Mandou a bota nela, ela subiu demais, linha de fundo, tiro de meta. E a característica do Piquerez, esse chute de fora da área com a perna esquerda. Já são 3 gols marcados na temporada, inclusive um contra o Corinthians muito importante. O Piquerez coloca força nessa bola, mas por pouco ela acaba saindo. Apenas tiro de meta em Brasília para o Vasco da Gama cobrar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, torcedor ouvinte do Brasil. Pra você ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Cláudio Zaidan, 32 jogados, fala do jogo, Zaidan. E aí, 0 Vasco, 0 Palmeiras, Zaidan. Aquela jogada do Rios com o Estevão é o que o Palmeiras tem de fazer. A tabela, jogada trabalhada. O Estevão jogou no Rios, o Rios carregou a bola, jogou no Estevão, correu para receber. Quando faz o cruzamento, o jogador do Vasco consegue mandar para escanteio. Mas é isso que o Palmeiras tem de fazer. Jogada trabalhada, no chão, troca de passes. E não ficar com lançamentos aleatórios, cruzamentos para ver o que acontece. Não é esse o jogo do Palmeiras. Bota a bola no chão, pô. Domínio do campo de defesa, o time do Palmeiras para ser jogando. Parece que tá desesperado o Palmeiras. Tá querendo fazer o segundo gol antes de fazer o primeiro, hein, Zaidan? O Abel falou disso outro dia, né? Que ele achou que o time estava muito afobado. E não é por aí. Agora, é claro, se a coisa não funcionar, ele tem como mudar o jogo com gente que está no banco, né? Ele tem Maurício, ele tem Rafael Veiga voltando de contusão, ele tem Paulinho. Então ele pode qualificar muito mais o time no segundo tempo, Luiz.
A bola volta com o time do Palmeiras, tentou cruzamento. Torres tentou, não passou. A bola volta com o Rios. Rios domina pelo setor de meia esquerda, campo de ataque, vai para a finta. Abriu para Facundo Torres, vem cruzamento na grande área. Não sei porque o Palmeiras está insistindo tanto cruzamento na grande área. Tem que tocar a bola. Desesperado, Estevão pede bola. Rios lança para ele. Estevão domina para o time do Palmeiras. Vai para a finta pelo setor de direito do campo de ataque. Balançou, cortou. Ele limpa. Pode bater pro gol. Girou, bateu pro gol. Passa a direita, vai embora. Tiro de meta para a equipe do Vasco bater. Gesto bonito do Estevão para pedalar, partir para cima da marcação, leva para a perna esquerda, mas em vez de buscar o ângulo, quase acertou a lateral do campo. Realmente vai mal o Estevão, a bola sai em linha de fundo, só tiro de meta sem qualquer direção. 0-0 persiste em Brasília. E vem para o jogo, domínio do campo de ataque, bola foi solta à frente, aperta na jogada, recolhe novamente o time do Palmeiras para tentar o jogo. É bola para o time do Vasco bater do seu campo de defesa em tiro de meta. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você se posiciona, é tiro de meta do campo de ataque, aperta na marcação, lançamento foi feito à frente, aperta no campo de ataque, o time do Vasco, tira o time do Palmeiras, corta o perigo, ela sobra na intermediária, Rios tentou subir de cabeça, não subiu, sobe de cabeça Dani Martínez, toca errado, ela volta pela direita com o time do Vasco da Gama pela direita do campo de ataque que sai para o jogo. Componentes de suspensão, transmissão e direção é Nakata. Nakata, qualidade em qualquer caminho, pode contar. 34 jogados, 0 Vasco, 0 Palmeiras. Pra quem achou que ia ser fácil pro Palmeiras, hein, Zaidan? O Palmeiras nivelou o jogo, né? Ele tá fazendo aquilo que o Vasco também pode fazer. Esticão, cruzamento na área. Você vê que um duelo que toda hora acontece ali é o Lloyd com o Giai. Aí você vê como é que tá o nível técnico do jogo, né? Então, o Palmeiras tende, meu amigo, bola no chão, trabalhar as jogadas, como fizeram há pouco o Rios e Estevão, mas é uma coisa esporádica. Vamos ver agora o Felipe Anderson. Fominha. Não tocou a bola e perdeu. É bola. Aí está difícil dele começar a jogar, hein, Ulisses? É duro. E vem com o Giai domina, tenta o levantamento à frente. Erra o cruzamento também. Erra passes excessivamente. Tanto o Palmeiras quanto o Vasco, hein, Zaidan? Toda hora. O Vasco é quase uma profissão de fé, o errar o passe, né? E o Palmeiras está nessa também. O Palmeiras está fazendo um jogo abaixo do que pode. O Vasco, ainda mais sem seus melhores jogadores que não estão em campo, o que ele pode fazer é isso aí. Palmeiras não. Palmeiras pode fazer mais do que isso. Palmeiras é que está devendo. O Vasco fazer um jogo tecnicamente ruim é o normal, né? Tem sido a rotina do Vasco. Palmeiras não. Palmeiras é que está jogando muito abaixo do que pode e agora vai ter atendimento externo ali, né, Ulisses? Vai ter sim, e acho que não tem condição de jogo, hein? Tá parado o jogo. O Lloyd Augusto tá realmente sentindo no campo, já entra no departamento médico, o atendimento da maca, parece que é na perna esquerda o problema e rapidamente deve deixar o campo o camisa 45 angolano, que em poucos minutos correu bastante na equipe do Vasco, que não tem tantas opções assim no meio pra frente. Alex Teixeira, Adson, ex-Corinthians, Garré, vamos ver qual vai ser a opção do Felipe Maestro. Esse jogava bola hoje como auxiliar da equipe do Vasco. É o futebol da Bandeirantes para você, o tempo não para, Bandeirantes marca. 7 minutos de bola, 36 minutos de bola rolando, 36 minutos, vamos a 37 agora. É primeiro tempo de jogo, Vasco 0 também para o Palmeiras, para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. E aí, na Bandeirantes, quem fala é você, Michele Silva. Arena do Grêmio para 0 para o Grêmio, 0 também para o Santos, 38 minutos de partida, agora há pouco uma finalização do João Schmidt, acabou desviando no Gemerson, quase o Santos abre o placar por aqui. E aí, Nina? Em La Liga, Real Sociedad e Atlético Bilbao vão empatando 0-0, agora 38 da primeira etapa, mais cedo o Real Madrid venceu o Celta 3-2 e se aproximou do líder Barcelona, a diferença cai para 4 pontos. A bola volta com o time do Palmeiras. Rios tentou o drible, tentou a finta, não consegue ganhar. A bola volta pelo setor de esquerda, campo de defesa para o time do Vasco sair jogando. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar, torcedor brasileiro. É Sil, torcedor do Brasil. Placar do jogo de Grêmio Santos 0-0 para você ligado no microfone Bandeirantes. Vitória Viana ligada na Bandeirantes. Alô, José Ferreira da Silva, curtindo o sonsaço Bandeirantes da minha querida Marília. José Francisco também ligado e Oswaldo Cruz.
Obrigado pelo carinho da audiência. Alô, José Ferreira da Silva, curtindo o som da Bandeirantes. E domínio do campo de ataque, já tenta descer novamente. O time do Palmeiras não consegue. Volta o Vasco para sair jogando. O que tem que fazer o Abel no segundo tempo para melhorar esse time, hein, Zaidan? Bom, o Felipe gostaria de ter as opções do Abel, né? Porque, como já dissemos, tem Veiga, tem Paulinho, tem Maurício, mas não é só uma questão de nome. É mudar a maneira de jogar, a maneira de tentar se impor no jogo, né? Se ficar só esticando, cruzando, chama o Vasco. E o Palmeiras está fazendo isso. O Palmeiras está fazendo um jogo taticamente medíocre, né? Porque ele está fazendo muito menos do que pode, facilitando a marcação do Vasco, sendo previsível nas suas jogadas. Olha o Felipe Anderson de novo aí. Agora foi o Vitor Roque. Vitor Roque, não, Ulisses? Tá precisando de um golzinho, hein? Tá precisando de um golzinho. E o João Vitor tirou a bola dele, foi pra linha de fundo. Escanteio pro time do Palmeiras bater. Ulisses, nesse contra-ataque, o Vasco com um a menos, e agora parece que realmente não vai dar pro Lloyd, né? O Lloyd Augusto. O Lloyd. Lloyd Augusto está machucado, o angolano, chorando bastante. Indica ali algum problema muscular mais sério. E o João Vitor foi quem salvou essa bola para escanteio. O Estevão vai cobrar. Antes devemos ter a alteração, a saída do Lloyd Augusto de campo, sem condições para ele. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alexandro da Silva tá ligado em BH, curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado. Alô, Tinho Martins. Alô, Renan Muniz, ligado no futebol Bandeirantes, torcendo para o time do Verdão. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já e vai embora o Lloyd, hein? Tá chorando demais, hein, cara? Ele consegue levantar e andar, né? Mas realmente parece que é séria a lesão, alguma coisa na panturrilha, foi onde ele levou a mão primeiro. Sai em lágrimas o atacante angolano, deve entrar o Garré, Benjamin Garré, que inclusive, Ulisses, você deve conhecer, ele é neto do ex-jogador Oscar Garré, campeão com a Argentina na Copa de 86. O Zaidan lembra bem disso, né, Zaidan? Claro, todos nós nos lembramos daquela Copa que Maradona ganhou, né? Genialmente. E o Freitas também está sentindo, né? A segunda vez que ele vai para o gramado, mas parece que vai conseguir continuar no jogo, né? Já se levanta e vai para a área. Já aconteceu alteração ou não? Ainda não confirmada não, Ulisses. Por enquanto o Vasco está com um a menos no campo de jogo. Aí tá parado o jogo. Escanteio pro time do Palmeiras bater. Estevão vem para a cobrança de escanteio. Agora sim acho que autorizou a alteração, hein? É isso, garante a troca e não entrou o Garré não. Confirmando, sai o 45, o Lloyd Augusto, vem o 44, o Luiz Gustavo na equipe do Vasco. Escanteio pro time do Palmeiras bater, você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil. Escanteio vai ser cobrado, Estevão. Placar do jogo, repito para você, placar continua de 0-0. Escanteio, Estevão partiu, bateu fechado na boca do gol, subiu de cabeça bem para tirar Lucas Freitas. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras, ninguém do Palmeiras foi. Tranquilo no gol. Sai Léo Jardim para fazer a defesa, pois não. Também não deu pro Lucas Freitas, agora ele acaba de sair do campo e deixou o campo. Então o Luiz Gustavo, 44, vai para a zaga e no lugar dele entra o 15, Garré, na equipe do Vasco. Mais uma troca, já foram duas no primeiro tempo. No lugar do Lloyd não entrou o Luiz Gustavo? Isso, no lugar do Lucas Freitas vem o Garré, 15, Garré. Garré. Tá aí o Garré. Vem pro time do Vasco da Gama, domina o time do Palmeiras, tenta ser jogando no setor de direita, prende o lance contigo na intermediária. Recomeça o time do Palmeiras para ser jogando, pois não, Cláudio Zaidan. Mas claro, como as modificações foram simultâneas, né? Mas obviamente o Luiz Gustavo entra como zagueiro na vaga do Freitas e o Garré na função do angolano, do Lloyd. Então agora o Garré vai jogar no ataque e o Luiz Gustavo é zagueiro, entrou no lugar do Freitas. Terrível para o Felipe, né? Porque ele teve de fazer duas substituições por contusão ainda no primeiro tempo, né? Fica com pouquíssimas opções para mudar o time no segundo tempo. Ative o efeito estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Como é que tá Grêmio e Santos, hein, Michele Silva? Segue 0-0, Ulisses, 44 minutos da primeira etapa, daqui a pouco saberemos os acréscimos e a arena, digamos assim, em termos de ambiente, virou, tá? Contra o Grêmio nesse momento, porque muitas vaias por aqui, o Grêmio tá segurando um pouco mais a bola, não tá tentando atacar, a torcida do Grêmio bem incomodada com isso. É que o Santos chegou mais, né?
Exatamente, nos últimos minutos o Santos teve mais a posse de bola e quando o Grêmio teve a posse de bola, digamos assim que o Grêmio está fazendo cera em casa, precisando do resultado, a torcida não está suportando esse comportamento dos jogadores em campo. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Vasco da Gama, domina pelo setor intermediário, tenta impor ritmo o time do Vasco de velocidade. Abertura vem pelo setor de direita, escancaram, dá na ponta pedindo Paulo Henrique. Abertura para Paulo Henrique se inverter na esquerda. Ele toca para Tietê. Tietê dominou, vem para finta limpa, voltou jogada, tentou o toque de bola, se atrapalha. Não consegue o domínio Garré. Ô Garré, a bola volta. Nossa, o Felipe Anderson matou a bola errada, deu contragolpe pro Vasco com o Piton. Piton dominou, abriu da esquerda, vem bola batida direta pro gol. Everton faz a defesa. Olha o Felipe Anderson que ele ia arrumando pro Palmeiras, hein? Esqueceu da bola, Ulisses. Foi correndo no contra-ataque, esqueceu da redonda, ficou fácil pro Piton armar essa jogada. O Nuno Moreira foi quem finalizou. Ainda bem pro Palmeiras, ficou fácil pro Everton fazer a boa defesa. No futebol da Bandeirantes, para você, tiro de meta para o time do Vasco bater. Quem passou essa bola foi o Martínez? Ou foi o Piqueires? Vou dizer, hein, que bola fogueira fortíssima para o Vitor Roque, que não conseguiu chegar. Diz que obra é jogo duro, mas com um Tigre na obra dá tudo certo. 44-0 Vasco 0 Palmeiras. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor é HG Nakata. Pode confiar. Ela volta do toque de bola, tenta descer novamente no meio de campo em velocidade. Paulo Henrique, ele domina para o time do Vasco da Gama, já recolhe a jogada, pode soltar pelo setor de esquerda, prende o lance, vem para o toque de bola, Coutinho com o Hugo Moura. Hugo Moura prendeu novamente para Paulo Henrique, deixou passar para Garré. Garré domina pelo comando de ataque, abriu para Piton, cruzamento vem na grande área, Piton levantou na boca do gol, aperta o time do Vasco, vem para tirar do time do Palmeiras. Domínio verde para Serjando no seu campo de retaguarda. Grupo Souza, anima eficiência em segurança e serviços. É Grupo Souza, anima torcedor ouvinte do Brasil. Você ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. Ligado, a Adriana tá curtindo o sonsaço Bandeirantes. Mais 3. Pedro Alexandre também curtindo o som da Bandeirantes. Mais 3 minutos de jogo para você. É na volta do toque de bola, tenta descer novamente o time do Palmeiras. A abertura vem pelo setor de direita no campo de ataque para Felipe Anderson. Felipe Anderson domina para o time do verde, vem com o Giai prendeu para Rios dominou, Estevam penetrou, Felipe Anderson perdeu na direita no campo de ataque, lançamento vem para ele, abriu o compasso. Não, vou dizer um negócio para você, cara. O cara, ele correu aberto para achar o espaço para cruzar e a bola saiu. Se ele corta na diagonal, ele chegaria na bola. Mas que besteira ele fez, tempo. Hein? Pois não, Michele. Fim da primeira etapa aqui na Arena do Grêmio, os jogadores do Santos se reunindo ali para saírem todos juntos de campo. Enquanto isso, o Grêmio já está praticamente todo ele no vestiário, 0-0 por aqui, intervalo de jogo. É o futebol da Bandeirantes para você. Zaidan, e o primeiro tempo vai terminar daqui a pouquinho, mais 1 minuto e 50 de jogo. E aí, 0 Vasco, 0 Palmeiras. Ô Zaidan. E conosco os amigos palestreiros, Ercílio Benassi, Marcelo Mendes, né? Sempre com a Bandeirantes. As últimas 2 jogadas do Palmeiras mostram que foi o time no primeiro tempo. Aquele passe ridículo que foi dado do Emiliano para o Vitor Roque e essa escolha completamente sem nexo do Felipe Anderson, né, que correu errado. Ele saiu do ângulo que permitiria que ele chegasse à bola, né? Então, sinceramente, o Felipe Anderson, que joga muito melhor pelo lado direito, mas ele tem jogado do lado direito, fez 2, 3 partidas boas, mas hoje está muito mal. Candidatíssimo a ser substituído, né? Talvez até o Abel opte por voltar com o mesmo time para ver se a coisa melhora ali nos primeiros 10, 15 minutos. Eu não perderia tempo. Já voltaria com o time modificado no intervalo, né? Com o Paulinho e deixaria o Estevão pela direita, tiraria o Felipe Anderson, entraria com o Paulinho e tendo como opção também, para melhorar a organização do time, 2 meias muito bons. Ele tem o Maurício e tem o Veiga, né? 2 jogadores que vão melhorar o passe do time, a finalização. Ulisses, o Léo Jardim não fez nem sequer uma defesa no primeiro. É o Palmeiras. É favorito, é muito mais time. O goleiro do Vasco não fez nem sequer uma defesa no primeiro tempo. A bola passou perto aqui, acolá, mas ele mesmo não fez defesa. Não sei, bola cruzada. Não é esse o jogo do Palmeiras, né? Não é mesmo, viu?
E o Rios está sentindo ali a clavícula. Tá caído o jogador Rios, hein, Milhozzi? Ele teve uma disputa pelo alto, Ulisses, com o Matheus Carvalho, que foi de cabeça, o Rios não conseguiu tocar na bola e parece que deu uma cabeçada meio que na altura da clavícula, ali próximo do ombro do Richard Rios, tá caído recebendo atendimento médico nesses últimos instantes de jogo. Quem também se machucou foi o Nuno Moreira, atacante do Vasco, acusando um pisão do Felipe Anderson. Agora no finalzinho do primeiro tempo, os jogadores seguem caídos no gramado e o departamento médico em ação. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Em Porto Alegre, intervalo de jogo, num jogo ruim de Grêmio e Santos. A bola volta no campo de ataque. Everton falhou bem pro jogo. Vasco de bicicleta. Giai, o Salvador. Em cima da linha, o Giai tirou. De bicicleta, o Vasco faria o gol. Inacreditável a chance que perde o time do Vasco. Giai, o herói do Verdão no lance. Que bicicleta pra tirar a bola quase na linha do gol. Giai salva o time do Palmeiras. Saiu muito mal o Everton no lance. Muito mal o goleiro do Palmeiras saiu do lance. Que coisa impressionante, que coisa impressionante. E aí? Ô, Milhozzi! Bizarro o que faz o Everton, Ulisses. Ele sai junto com o Martínez. Atrapalhou ele. O Martínez atrapalhou ele. A bola entrando e o Giai de bicicleta tirou. O Martínez atrapalhou. A bola sobrou um mel pro João Vitor fazer o gol. Tocou certinho pro gol, João Vitor de primeira. Ela quicou no chão, ele arrematou pro gol. Sem o Everton por cobertura, a bola ia entrar, o Giai dá uma bicicleta impedindo que ele entrasse. E aí, Milhozzi? Espetáculo argentino na recuperação, agora correndo o campo inteiro no último minuto do primeiro tempo para salvar o Palmeiras de um susto. Desentendimento entre o Everton e o Martínez, poderia ter sido o gol do Vasco nos acréscimos da primeira etapa. Salva Giai, que garantiu a posição de titular, e agora salva o Verdão do que seria o gol do Vasco. Ergue o braço, o árbitro, final de primeiro tempo de 0 Vasco, 0 Palmeiras do futebol da Bandeirantes. Vou dizer pro seu negócio, hein? Que coisa o Giai salvou e como salvou o Palmeiras de tomar o gol. E salvou demais. Alô, alô, Ricardo Capriotti, aqui 0 Vasco, 0 Palmeiras. Vamos lá, Ulisses, você volta já já. E o Palmeiras se livrou de ir pro intervalo e pro vestiário, perdendo atrás o placar de um dos piores times do campeonato. Bruno Milhozzi, Mané Garrincha, os times deixando o campo de jogo aí, 0-0 no placar. Fala aí, Bruno. Rapidamente deixando o campo, Capri, depois de um susto gigantesco para a equipe do Palmeiras, em que o Giai é fundamental para evitar o gol do Vasco nesse começo de jogo. Para destacar, né, Capri, o Vasco muito modificado, sem muitos jogadores e já tendo que fazer 2 alterações por lesão. A gente confirma, o Lloyd Augusto teve que sair e além dele também o Lucas Freitas. 2 baixas para o técnico Felipe, que é o interino hoje tomando conta no Vasco pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras também se lamenta, porque o Flamengo joga mais tarde e pode ampliar a vantagem que no início da rodada era de 1 ponto na liderança do campeonato. O empate não serve para o Verdão, muito menos para o Vasco, que já é ameaçado também pela zona de rebaixamento. Capri? É isso aí, empate não é bom para nenhum dos times. O Palmeiras lutando pela ponta da tabela, lutando contra o Flamengo, e o Vasco lutando contra o rebaixamento, contra a zona da degola. Você volta já já também, Milhozzi, daqui a pouquinho mais informações do Bruno Milhozzi, porque agora é hora de opinião. Vamos ouvir Cláudio Zaidan. O Zaidan vai explicar pra gente como foi esse primeiro tempo, como foi essa primeira etapa. 0-0, Vasco e Palmeiras. Fala, Zaidan, boa tarde. Manuel Caboclinho, boa tarde. Boa tarde. Fala, Capriotti, boa tarde. Olha, Capriotti, o jogo foi muito ruim e a maior responsabilidade por isso é do Palmeiras. Porque o Vasco está jogando o que pode. E o Vasco está sem Coutinho, está sem Payet, está sem o Verratti, que é o cara que resolve a parada ali. Então é o Vasco, que já é um time limitado e está sem seus melhores jogadores, seus mais importantes jogadores. Só o Léo Jardim, daqueles que são destaque no Vasco, está em campo. E o Léo Jardim, Capriotti, não fez nem sequer uma defesa. Não é que o Palmeiras não tenha finalizado, finalizou, mas não foi para o gol. Teve cabeçada que passou perto, 3 chutes que passaram a 2 quilômetros do gol. Mas, mais do que a finalização ruim, o Palmeiras fez um jogo errado. O Palmeiras nivelou as coisas. Ficou esticando bola e cruzando bola na área. Olha, isso o Vasco também faz.
O Palmeiras tem de impor a sua qualidade técnica, que é muito maior que a do Vasco, com a bola no chão, trabalhando as jogadas, troca de passes, o drible do Estevão. E ele até tentou, mas ficou solitário, né? E quando houve tentativa de lançamento, teve um passe ali do Emiliano para o Vitor Roque, que foi lamentável, né? Lamentável. Isso não é um jogo do Palmeiras. O Felipe Anderson fez um jogo muito, muito fraco. Ele errou tecnicamente, errou as decisões que tomou. Então, o Vasco acabou sendo mais perigoso, porque o Everton, pelo menos, trabalhou. Ainda teve esse lance no final, que o Giai acabou impedindo o gol do Vasco no final do primeiro tempo. Só que o Palmeiras tem como mudar isso. Se olha para o banco, Capriotti, tá lá o Paulinho, tá lá o Maurício, até o Murilo tá no banco, mas o Murilo tá voltando de contusão, é zagueiro, não tá aí o problema do Palmeiras. Mas tá o Paulinho, tá o Maurício e tá o Veiga, voltando de contusão. Ainda tem o Flaco Lopes, se quiser um cara mais na área ali para dar trabalho para a zagueirada do Vasco. Então o Palmeiras tem munição no banco, ele tem como mudar a história do jogo. O Vasco não. Seus melhores jogadores de linha estão fora, ainda perdeu 2 jogadores por contusão durante o primeiro tempo. Então o Felipe, que jogou muita bola, né, Capriotti? Ele não tem muito o que fazer. O Abel tem. Quem está devendo bola até aqui é o Palmeiras, que continua favorito, é mais time, mas não pode jogar só isso no segundo tempo, Capriotti. Você tem razão, Zaidan. E olha, curioso, né? Porque o Vasco, na zona do rebaixamento, deu mais sufoco no Palmeiras nesse primeiro tempo. E o Santos, lá em Porto Alegre, contra o Grêmio, apesar que o Grêmio também tá mal, né? Mas jogando em casa. E o Santos, também na zona da degola, foi melhor do que o Grêmio lá em Porto Alegre. Ou seja, os times que eram cotados aí para tomar uma surra, ou pelo menos, né, tomar um calor maior, deram calor nesse primeiro tempo, viu, Zaida? Ô, Capriotti, as coisas estão muito niveladas, né? Muito niveladas. Hoje, se você tem um time bem organizado e bem preparado fisicamente, você dá trabalho para qualquer um. Nós estamos vendo aí na Copa do Brasil, time de Série C, Série D, a dificuldade para o Internacional ganhar do Maracanã, a dificuldade para o Fluminense ganhar do Aparecidense, como mandantes, né? O Atlético empatando com o Maringá. A vida não está fácil, não. Os times, se você tem um time bem organizado e com preparo físico legal, você suporta, a não ser quando você tem craques do outro lado. E não é craques, né? Você tem melhores jogadores nos times de ponta. O Palmeiras, por exemplo, tem muito mais elenco e melhor elenco do que o Vasco. O Flamengo tem muito mais elenco. Palmeiras e Flamengo são os melhores elencos. Mas se você não faz o seu melhor, as coisas ficam niveladas. E Grêmio e Santos, convenhamos, estão ali pau a pau, hein? Os dois estão olhando para o risco, para a área de risco, precisam sair de lá. É uma urgência que saiam de lá, porque a gente sabe, a cada rodada, ficar na área de rebaixamento é uma pressão emocional tremenda, né, Capriotti? Gigante mesmo. É desgastante demais, muito desgastante. Tá bom, Zaida, você já volta aí. Daqui a pouquinho você retorna para todo o segundo tempo. Daqui a pouco vamos fazer uma projeção dessa segunda etapa. A Nina Gagliotti vai atualizar o nosso placar. Já teve campeão hoje no vôlei e já tem um domingo aí recheado de atrações. Tudo isso a gente conta na volta dessa parada rapidíssima. Você que está retornando para casa nesse feriadão aí do dia 1º de maio, dia do trabalho, não é? Então vamos juntos, retorne conosco, aumente aí o volume do seu rádio, porque nós temos muita coisa. Hoje vai ter apito final para falarmos muito de Palmeiras e Vasco, ou Vasco e Palmeiras, Grêmio e Santos, os jogos desta tarde de domingo. O intervalo inteligente Bandeirantes retorna em instantes. Futebol é com a Bandeirantes. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal. Depois de garantir a primeira pole position da temporada, Felipe Fraga vence a primeira corrida da Stock Car em 2025, que foi marcada inclusive por muitos problemas nos carros. Gaetano de Mauro ficou em segundo lugar, seguido por Guilherme Salas, que ganhou 18 posições no dia e fechou a corrida na terceira posição em Interlagos. Rede Bandeirantes de Rádio.
CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site express.com. Você chegou onde a história começa a ser escrita, onde a emoção cresce a cada jogo. Um fenômeno! E cada jogo é sinônimo de espetáculo. Agora, só os maiores avançam. Que absurdo! Meu Deus! A partir de 19 de abril, vai ser gigante. Playoffs da NBA, ao vivo no Disney Plus. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Futebol é com a Bandeirantes. 5h02, 11 de intervalo. No Mané Garrincha, em Brasília. Começou. Vasco e Palmeiras estão empatando por 0-0. Alô, Michele Silva, Porto Alegre chamando o Grêmio e Santos. Oi, Michele. Tudo bem, Capri? Começou o segundo tempo por aqui, saiu Edenilson no time do Grêmio, entrou Alisson, o jovem atacante de lado de campo da base do Tricolor. O Santos volta igual, 0-0. Torcida do Grêmio reclamou no final do primeiro tempo aí, Michele. Olha, eu diria que até durante o primeiro tempo, viu, Capri? Porque o Grêmio, ele tava, digamos assim, segurando um pouco mais a bola, sem colocar ela em jogo, fazendo cera dentro de casa, sendo que o Grêmio precisa vencer o Santos. Então, a torcida ficou bem incomodada com esse comportamento do time gremista dentro de campo. O Santos teve mais condições de abrir o marcador no final da primeira etapa, e agora a primeira finalização da segunda etapa é do Grêmio na defesa do Gabriel Brazão, 0-0. A Michele Silva vai conosco aí ao longo do segundo tempo de Vasco e Palmeiras, informando tudo o que acontece lá na Arena do Grêmio. Alô, Nina Gagliotti, o placar... Oi, Michele. Rapidinho, uma observação que eu não mencionei. A dupla de zaga do Santos volta, os dois estão amarelados, Eivaldo e o Luan Pérez. E também no Grêmio, o Igor Serrote está amarelado, volta para o segundo tempo. E no primeiro tempo, o Soteldo jogou bastante em cima dele. Então, são algumas questões para a gente ficar de olho na segunda etapa.
Muito bem, a Michele Silva vai informando ao longo do segundo tempo. Agora, Nina Gagliotti, o placar desse domingão. Conta pra mim aí, Nina. Vamos lá, Capri, só destacando a largada da Fórmula 1 na tela da Band, acontecendo neste momento. Max Verstappen na pole, Lando Norris largou em segundo e Kimi Antonelli em terceiro, Bortoleto largando no 13º lugar, o melhor da carreira dele. Capri, vamos fazer um giro rápido aqui. Além de Grêmio e Santos, mais tarde tem Cruzeiro e Flamengo pelo Brasileirão às 6h30 da tarde. Pela Série B, o Atlético Goianiense vai vencendo o Novo Horizontino, gol de Marcelinho. A partir das 6h30 tem Chapecoense e Criciúma, Atlético Paranaense e Botafogo. 8h30 tem Operário e América Mineiro. E como você bem ressaltou hoje mais cedo, o Cruzeiro venceu o Campinas 3-1 na grande final da Superliga de Vôlei e se isolou como o maior campeão do Brasil. Capri. Nina Gagliotti também vai continuar monitorando aí tudo que rola no Brasil e no mundo nesse domingão. Ô Zaida, precisa melhorar, os dois times precisam melhorar e qualificar, não é? Mas dá pra fazer o que de diferente aí, o Palmeiras principalmente, não é? Pra tentar melhorar o time, tentar chegar ao gol aí nessa segunda etapa, hein? Uma primeira medida, Capriotti, seria tirar o Felipe Anderson, que não fez um bom primeiro tempo, colocar o Veiga. O Veiga está liberado para o jogo, claro, voltando de contusão. Leva o Estevão para a direita, deixa o Veiga pelo meio. Se ele não quiser colocar o Veiga, não sei se o Veiga aguenta 45. Ele tem o Maurício como alternativa. Tem o Paulinho, que pode entrar. O Vitor Roque fez um primeiro tempo como um zaço, né? O Paulinho pode ser uma alternativa por ali. Ou seja, o Palmeiras tem opções. Que o Vasco não tem. O Vasco tem uma garotada ali que ele pode colocar no ataque, né? Tem o Adson e esse é experiente, o Alex Teixeira, que é um jogador de certa qualidade, o Jean Davis. Ele tem algumas opções, mas está sem ser os melhores jogadores de linha, né? Tá o Verratti, que está lá na tribuna junto com o Coutinho. Os dois estão fora. E o Paier também não está. Então o Vasco não tem muita opção, não. E o Felipe já teve que fazer 2 mudanças por contusão. O Palmeiras, mas eu estou vendo ali, o Veiga continua no banco. Vai começar, Capriotti. Vamos lá então, vamos voltar para o segundo tempo, os 45 minutos finais e a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil, empurrando o Verdão. Agora é com você, solta a voz e vem Ulisses Costa. Apita o árbitro, toca na bola o time do Palmeiras, ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui na O microfone de maior tradição do Rádio Esportivo Brasileiro, do time do Palmeiras, está jogando pelo seu campo de defesa para a volta para o Everton. Não mexeu nem Palmeiras e nem Vasco, não é mesmo, Miliose? Mesmas equipes que terminaram o primeiro tempo, Ulisses. Mas será que os treinadores gostaram do que viram, Cláudio Zaidan? Agora virou a mania. O Felipe não tem muita opção, né, Ulisses? Não tem. Já mudou 2 por contusão e também o banco dele tá fraquinho. O Palmeiras, os treinadores estão com essa mania, esperar 10 minutos, 15 minutos. Às vezes isso significa perder 15 minutos, né, Ulisses? A bola volta do toque de bola, recolhe Coutinho pelo setor de esquerda, tenta descer o time do Vasco, olha, uma bola muito mal passada. Já domina, sai jogando com Martínez no campo de defesa, já recolhe Martínez para o time do Palmeiras, temos o toque de bola, faz o giro, ele gira, tenta o passe, bola volta com o time do Vasco que tenta descer do comando de ataque, a abertura vem errada, chega na marcação, aperta, Rios ganha, perde na sequência a bola. Domina no campo de defesa o time do Vasco da Gama para sair jogando. Grêmio Santos, Michele Silva, situação de momento. 6 minutos da segunda etapa, 0 para o Grêmio, 0 também para o Santos. Santos que vai tentar o ataque agora. Olha, passou por cima a bola, mas fiquei com a impressão de que bateu no braço do Gemerson, tá? Daqui a pouquinho, possivelmente uma análise do VAR desse lance. 6 minutos e possível pênalti para o Santos. Que coisa, hein? É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Você ligado no microfone. Ele vai uma tradição do Rádio Esportivo Brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Placar do jogo continua. Placar de 0 para o Vasco, 0 também para a equipe
Palmeiras. Escanteio pro time do Vasco, bater pela esquerda, vem Piton. Piton para cobrança de escanteio pro time do Vasco, partiu para a bola, correu, bateu, subiu de cabeça, Gomes tira. Complementa o lance, Estevam. Ele toca, mas era o último homem do Palmeiras. A bola volta com o Garré. Recolhe pro time do Vasco, que sai jogando já no seu campo de defesa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, Sil. Se é Sil, você pode confiar. A mais completa do Brasil é Sil. Pois não, Michele. Mandou seguir o Bruno Ardeu de Araújo, a bola só acaba esbarrando ali, bate na mão também do jogador do Santos e depois escorrega na mão do zagueiro do Grêmio, nada marcado, segue 0-0. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, domínio do campo de defesa, tenta descer curtinho novamente o time do Palmeiras para sair jogando. A abertura vem para Estevam, 1, 2, 3 na marcação dele. Ele tenta o domínio, foi atropelado, a bola sai para a linha de lado, lateral para a equipe do Palmeiras, bater Estevam com a mão nas costas. Vai se levantando com dor o jogador do time do Palmeiras para você curtir o som da Bandeirantes. A Braspress transporta suas encomendas, meu amigo, para qualquer lugar do Brasil. Sabe por quê? Ela conta com 110 filiais espalhadas em todo o Brasil. É Braspress, a sua transportadora de encomendas. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Ilumina Gomes vem pro toque de bola, solta para Giai. Giai recolhe pelo setor de esquerda do campo de defesa, vai tentar levantamento à frente e volta a jogar com toque de bola curtinho pelo direito do campo de ataque. Domina novamente o time do Palmeiras para sair jogando. Giai dominou, girou, soltou, jogada para o comando de ataque, abriu novamente para Martínez. Martínez levanta para o comando, já soltou pelo setor de esquerda, abriu, é para Piquerez. Piquerez balança em cima da marcação do Titi, já desce Piquerez, tentou o toque de bola, rolou de primeira, é para Martínez, bateu pro gol, defesaça do Léo Jardim. De mão trocada, a bola entrando no ângulo direito, desvia ainda em cima da marcação do jogador do Vasco, bateu Matheus Carvalho, a bola entrando no ângulo direito, espetacular, Léo Jardim evita o gol do Palmeiras. E cada esticada, cada centímetro que conseguiu alcançar ali o Léo Jardim, valeu a pena para tirar essa bola no ângulo, é onde iria morrer. Esse que seria o primeiro gol do Palmeiras, um desvio que seria fatal para o time do Vasco da Gama. Léo Jardim, um herói, manda para escanteio, Estevam vem cobrar, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, vem pro toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras, levantamento na grande área, afasta o zagueiro, corta, tenta o toque de bola, Vitor Roque para dentro da área, não consegue, é na volta contigo do campo de defesa, recolhe o Palmeiras com Fux sai jogando para Gomes, Gomes tem aberto, o Felipe Anderson prefere voltar a jogada no seu campo de defesa, aperta novamente o time do Vasco, vai para cima, recolhe do campo de defesa, vem o Everton, ele bate na bola, tenta o levantamento para o comando de ataque, bola volta contigo do campo de defesa com o time do Palmeiras, articula a jogada novamente, Martínez inverte a jogada para Estevam, lá pelo setor de esquerda do campo de ataque, já dominou na esquerda, encara a marcação do Paulo Henrique, vai para a linha de fundo, tentou cruzamento, levantou no gol, tentou chegar na bola, não chegou, tentou chegar na bola e ficou brigando depois o Vitor Roque, a bola volta com o time do Palmeiras no campo de ataque com Giai domina do campo de ataque para o time do Palmeiras, abre a jogada contigo no meio de campo, recomeça novamente o time do Palmeiras para ser jogando, lançamento vem no meio de campo, cortinho novamente na intermediária, aperta o time do Verde para ser pro jogo, lançamento vem na esquerda, campo de ataque é com Felipe Anderson, ele protege, faz o giro na marcação, domina para o time do Palmeiras, demora para soltar a bola, prende demais, agora soltou para Vitor Roque, que abriu para Rios pela direita do campo de ataque, Vitor Roque tomou a pancada, vem cruzamento na boca do gol, árbitro para, e corretíssimo, ele mete o cartão amarelo numa chegada do Vitor Roque, absurda, tá caído o jogador do time do Palmeiras, por trás chegou atropelando e fazendo a falta o Luiz Gustavo. Ele mesmo, Ulisses, leva cartão amarelo. Rapidamente a arbitragem pune o jogador do Vasco por um empurrão com as duas mãos, sem qualquer vergonha. Ele empurra o Vitor Roque, falta perigosíssima, bico direito da grande área, ataque do Palmeiras, amarelo Luiz Gustavo. É o futebol da Bandeirantes para você se posiciona novamente para a cobrança, vem para o levantamento no canto, na falta para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, é falta para o time do Verde bater, levantamento vem na boca do gol, no bate, é falta para a equipe do Palmeiras cobrar, se posiciona para a cobrança de falta o time do Palmeiras, placar do jogo 0-0, Vasco e Palmeiras para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil, ajeita para a cobrança de falta novamente o time do Palmeiras, Estevam na bola para bater bico da área pelo setor de direito do campo de ataque, você ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com
com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. É falta pro Verdão que vem na pressão em cima do Vasco. 0-0 é o placar do jogo. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Rios e Estevam pode bater direto, o Rios vem pra cobrança também. É falta pro time do Palmeiras. Rios partiu, não bateu, sobrou pra Estevam rolou, entrada na grande área, bom lance para Martínez, bateu direto pro gol, ela subiu, foi embora pra linha de fundo. Erra o Piqueires pegou mal, hein? Piqueires foi mal no lance, Ulisses. Jogadinha ensaiada. O Estevão que encontra o lateral esquerdo com alguma liberdade, mas rapidamente a zaga do Vasco fecha as portas. Teve que encontrar uma solução. Manda por cima, sem direção, apenas tiro de meta. 0-0. Continua no placar em Brasília. Ative o efeito estrela. Ative o efeito estrela. Acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet. Simples e num instante. É o futebol da Bandeirantes para você. Cláudio Zaidan, 7 jogados e o jogo em Zaidan. Palmeiras mais esperto, o Léo Jardim, que não fez defesa no primeiro tempo. Faz uma defesa formidável nesse começo do segundo tempo, defesa de cinema. É um goleiro muito bom, né? Muito bom. Aliás, hoje o que melhorou o nível médio dos goleiros é um negócio impressionante. Mas o Palmeiras pode fazer mais, né? Eu repito, acho que é hora de tirar o Felipe Anderson, passar o Estevão de vez aqui para o lado direito, até para abrir a marcação do Vasco, e entrar com o Veiga ou com o Maurício ali pelo meio, Ulisses. No futebol da Bandeirantes, tenta descer, Tietê vai pro cruzamento, Martínez chega, põe para fora, escanteio pro time do Vasco bater. Mais uma chegada da equipe do Vasco, o Everton cobrando mais vontade da zaga do Palmeiras. Gustavo Gomes deu uma bronca agora no Martínez e foi bem na recuperação. O Vasco deu uma acordada e garante o quarto escanteio. O time mandante da casa vem cobrar. Escanteio para o time do Vasco bater. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já. Escanteio para o time do Vasco bater pela esquerda. Se posiciona, vem Piton para a cobrança de escanteio. Partiu para a bola, bateu, subiu de cabeça. Gomes corta, tira a bola, volta com o Vasco. Novo cruzamento direto na grande área. Vai embora. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. E a cara feia do Abel Ferreira é impressionante, né? Não está gostando do desempenho defensivo da equipe do Palmeiras. Agora, alguns entendimentos de arbitragem, porque o Vitor Roque está reclamando e o David Oliveira Lacerda volta lá atrás para entender o que está acontecendo. Aparentemente, nada. Apenas tiro de meta que o Palmeiras vai cobrar, apesar da indignação do Everton e do time do Verdão. É que o Everton foi bater o tiro de meta, o jogador do Vasco pegou a bola e saiu rolando ela. Não deixou ele bater o tiro de meta. Essa foi a questão. Entendeu? Esse foi o negócio, esse foi o babado. A bola volta com o Giai. Ele domina para o time do Palmeiras, tenta o levantamento à frente, solta para Estevam, recolhe para o time do Verde, domina de costas para o jogador, para o atacante, tenta a finta, tenta o toque e ganha lateral. Lateral para o time do Palmeiras, bater pela direita no campo de ataque. Diz que a obra é jogo duro, mas com um Tigre na obra, dá tudo certo. A bola volta com o Palmeiras, dominou, recolhe a jogada pelo setor de direita, vem para o toque de bola, Rios ganhou o lance, enfiou para Estevam, está impedido. Aponta a bandeira do jogo. Rapidamente acerta na marcação ali o Nailton Júnior de Souza Oliveira, do Ceará, um auxiliar de muita experiência, viu rapidamente que o Estevão estava à frente, se lançando na ponta direita, reposição de bola para o Vasco e o Felipe cada vez mais irritado. O Maestro tendo trabalho para organizar, para reger esse time do Vasco que está com uma dificuldade danada de jogar bola, Dessis. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados já para você conferir, 10 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Sétima rodada para você, continua de 38, continua para você, Palmeiras e Vasco, Vasco e Palmeiras 0-0 na Bandeirantes. Alô Porto Alegre, alô Michele Silva. 15 minutos do segundo tempo para Grêmio 0, Santos também 0. Agora há pouco o Santos ameaçou com o Soteldo, ficou pedindo um pênalti, nada foi marcado, o jogo seguiu normalmente. Agora o Grêmio está fazendo mais uma troca, sai Cristaldo com a 10, entra Monsalve com a 11. E vem para o jogo Piton para o time do Vasco, vai para o cruzamento, cruzou muito mal. Deu nas mãos do Everton que cai para pegar. E aí, Nina Gagliotti? Pela Série B, 12 minutos da segunda etapa, o Atlético Goianiense vai vencendo o Novo Horizontino 1-0. Às 6h30 tem Atlético Paranaense e Botafogo de Ribeirão Preto. No futebol.
No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor do Brasil. E domina o time do Palmeiras, tenta descer pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai tentar um toque de bola. Recolhe Coutinho novamente. Martins ganha para o time do Verde. Piqueires está aberto pelo setor de esquerda, está aberto na esquerda, campo de ataque. Piqueires domina para o time do Palmeiras, tenta a finta para Facundo Torres. Ele domina para o time do Verde, gira a jogada para Giai. Giai já prende o lance, vem para a finta, solta a jogada na direita. Vem para o toque de bola, voltou o jogo. Recolheu novamente, tentou bater pro gol. Felipe Anderson. Mas o que é isso, Felipe Anderson? Mas o que é isso de novo, hein? Ulisses, se fosse futebol americano, já teria marcado uns 3, 4 field goals hoje o Felipe Anderson. Várias na arquibancada, em cima demais do gol, errando a direção com a perna direita, agora com a perna esquerda. Tá mal o Felipe Anderson, que ainda não marcou nessa temporada com a camisa do Palmeiras. Rodinei José Volpe, ligado na Bandeirantes, obrigado com a mamãe a Maria, obrigado pelo carinho da sintonia, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E domina Martins para o time do Palmeiras, liga a jogada, abriu para Facundo Torres, tenta, finta, fica no chão, tomou a falta e vai pintar mais um amarelo para o Paulo Henrique. É isso, Facundo Torres sofrendo essa falta, costurando no meio de campo do Palmeiras. Rapidamente a arbitragem já amarela. Lateral direito, Paulo Henrique da equipe do Vasco, número 96. Falta perigosa, altura da intermediária. O Palmeiras vai para cima em busca do gol para abrir o placar, Ulisses. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Se posiciona para ser jogando bem para o toque de bola novamente o time do Verde. Placar do jogo, repito para você, o placar continua de 0-0. Vasco e Palmeiras no microfone da Bandeirantes. Cláudio Zaidan, e o jogo, hein, Zaidan? E o jogo, Zaidan? O nosso grande amigo Silvio Micheli elogiava aqui o craque que foi o Felipe, né? Eu acho que o Felipe está com a mesma agonia que todos nós, né? Olhar esse festival de ruindade, ele que jogava tanta bola. O Vasco tem espaços, não sabe aproveitar. O Palmeiras não está sabendo abrir espaço contra um Vasco que se fecha. Já passou da hora do Abel mudar o time. Agora essa falta é perigosa. Vamos ver se o Rios, que faz um bom jogo, ou o Piqueires, vamos ver se um deles acerta a cobrança aí, Ulisses. Paulinho. Pois não, Paulinho vai mexer, tá? Demorou para mexer, tinha que mexer no intervalo, mas vai mexer o time do Palmeiras finalmente, hein, Zaidan? Perde tempo, né? Perde tempo, já deveria ter mudado no intervalo, Ulisses, é isso aí. E vem Rios para a cobrança de falta, pancada pro gol, ela passa à esquerda do gol, vai embora para a linha de fundo, tiro de meta pro Vasco. Sempre ele, Richard Rios, que dificilmente bate por cima da barreira, mais uma vez coloca por fora, bola pingando rasteira, que vai sem direção, também acompanhava o Léo Jardim, sem qualquer perigo, apenas tiro de meta Vasco, 0-0 Brasília. Pra você ligado na Bandeirantes, torcedor brasileiro, e domina do campo de ataque, vem pro toque de bola curto novamente, o time do Palmeiras tentava descer, Alan tentou o toque de bola curtinho na intermediária, ela sai. Vamos falar das alterações no Palmeiras aí? Confirmando então a entrada do Paulinho com a camisa 10, a gente já confirma quem saiu na equipe do Verdão, não vimos a plaquinha, parece que foi o Facundo Torres, número 17, a opção do técnico Abel Ferreira. No futebol entrou o Alan também, né? Você. Como é que é, Zaidan? Entrou o Alan também, né? Acho que foram duas mudanças. E sai jogando errado, o Vasco ganhou, vai pintar o gol do Palmeiras, bola rolada, entrou, Vitor Roque bateu! Finalmente desencanta e faz o gol dele com a camisa do Verdão. O primeiro gol de Vitor Roque com a camisa do Palmeiras. Deu uma bobeira danada o time do Vasco. Brigou, Rios ganhou. Estevam soltou, rolou na entrada da pequena área, na linha da pequena área. O Vitor Roque só chapou. Enfiou no canto direito do Léo Jardim, que não pôde fazer nada. O Vasco erra na saída de bola. Impressionante o Rios como ganha a jogada pro Estevam para Vitor Roque no fundo do gol,
festejado, abraçado pelos jogadores do Palmeiras. Vitor Roque faz seu primeiro gol com a camisa do Verdão. Gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Vitor Roque, que você proporciona a torcida do Palmeiras. Agora Palmeiras, 1, Vasco 0. O Verdão assume a liderança do Campeonato Brasileiro. O detalhe do gol é todo seu, diz aí Miliozzi. E se tava difícil de sair esse gol do Tigrinho do Vitor Roque, o Vasco deu uma ajudinha. Ficou muito tranquilo dentro da área, com espaço de sobra. Que vacilo do Matheus Carvalho, do Hugo Moura. Na saída de bola, o Vasco entrega de graça pro Estevão. Palmeiras na pressão, faz valer esse esforço. Bola limpa, tranquila para Vitor Roque completar e abrir o placar em Brasília. O Verdão tá na frente no vacilo do Vasco. 1-0, Ulisses. Hugo Moura deu bobeira, o Rios foi muito esperto, Zaidan. Deu bote, dividiu e ganhou pro Estevão. Sem dúvida, Ulisses. Mérito do Rios, que pressionou. Agora, é aquela história, né, meu filho? Dá um bicão. Tá apertado. Você não é o Domingos da Guia, dá um bicão. E, olha, tem 1 tonelada sendo removida dos ombros do Vitor Roque, né? Ele custou caro, e aí um jogo atrás do outro. Chegou a fazer gol, fez 2, foram anulados, tinha impedimento. Agora não, valeu. Ele saiu do 0, isso vai dar uma tranquilidade muito maior para ele trabalhar. E o Palmeiras agora com mudanças nas pontas, né? Porque ele coloca o Paulinho, que joga muito bem pelo lado esquerdo, é o melhor do Paulinho, indo da esquerda para o meio. E claro, com o Alan, que é um jogador muito rápido. Tirou, o nosso amigo Miliozzi pode confirmar, o Felipe Anderson e o Facundo, né, meu caro Miliozzi? Isso, confirmando as alterações. Saíram 7 Felipe Anderson e 17 Facundo. Opa, tudo bom, Manuel? Abração pra você. Também entraram no Palmeiras 40 Alan e 10 Paulinho no ataque do Verdão. Pra você ligado no microfone de Bandeirantes. É impressionante, né, Zaidan? Um erro do Vasco absurdo. Não, isso acontece toda hora, né? Aconteceu outro dia com o Botafogo, acontece agora com o Vasco. Olha, se você está seguro do seu passe, tudo bem. Se não, manda para longe do seu gol. Manda para longe, afasta o risco, né? O jogador tenta sair jogando, não tem segurança para isso. Bastou alguém apertar, como inteligentemente fez o Rios, que aliás até agora é o melhor jogador do Palmeiras na partida. E o Palmeiras acabou fazendo o gol. Agora a coisa muda, né? O Palmeiras relaxado. E o Vasco já não pode ficar naquele retrancão, vai ter de sair. Mas tem uma falta perigosa ali agora, hein, Ulisses? Tem falta perigosa, o time do Vasco pela direita de ataque. É falta para o time do Vasco bater em cima do Ryan, né? Ele costurou o Gustavo Gomes, que não deixou barato. Deu uma lapada embaixo do atacante do Vasco, falta perigosa. O Vasco tentando agora buscar esse empate em Brasília. A situação delicada do Cruz Maltino no Campeonato Brasileiro. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, conte com a qualidade, a durabilidade e a confiança que só a Nakata oferece. Se é Nakata, pode confiar, torcedor brasileiro. É falta para o time do Vasco bater 1-0 para o time do Palmeiras. Para você ligado no microfone Bandeirantes, Vitor Roque fez o gol do Verdão. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor do Brasil. Walter José Oliveira tá ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Para você, torcedor brasileiro, domínio do campo e ataque, é bola para aqui para o Vasco bater, vai mexer por 2 vezes o Vasco da Gama. Vai mexer por 2 vezes, Paulinho é um deles que vai entrar, o camisa 18 e o 28 também. Isso é o Adson também está entrando no time do Vasco, tá parado o jogo, é bola do campo de retaguarda para ser jogando. É bola para a equipe do Vasco bater falta, vem a pancada direta para o gol em cima da barreira, mas a bola volta com o Vasco insistentemente pelo setor de esquerda, campo de ataque, tentou o toque de bola, ela vai embora. Linha de fundo, escanteio para o time do Vasco bater na esquerda. Buscando esse empate e agora sim as alterações serão autorizadas. O Felipe, na verdade, vai esperar mais um pouco. Escanteio, Lucas Piton vem cobrar com a perna esquerda. Escanteio, Piton. Ele vem para a cobrança para o time do Vasco. Partiu para correr, bateu, levantou, botou no gol. Toque de cabeça, vai para fora do Rios. Novo escanteio para o Vasco bater. E cobra rapidinho, Piton o Vasco bateu, abriu o jogado no comando sul, tentou levantamento do gol, afasta a zaga do time do Palmeiras, bola volta, domina o time do Vasco, vai tentar o toque de bola pela direita, tentou girar, bateu para a boca do gol, afasta o zagueiro tira. É na volta do toque de bola novamente com o time do Vasco para sair jogando. Grupo Souza, Anima Eficiência em Segurança e Serviços. Grupo Souza, Anima. E tá
Tá parado o jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Walter José Oliveira tá ligado no microfone Bandeirantes, Mariceu Oliveira. Alô Ney Santana, curtindo o sonsaço da Bandeirantes em Bauru. Obrigado pelo carinho da sintonia. E aí tá parado o jogo, vai mexer o Vasco. Confirmando as duas alterações, Ulisses, sai o 17, Nuno Moreira, e vem o 28, Adson. 28, Adson, ex-Corinthians, formado na base do rival do Palmeiras. Além disso, deixa o campo 3, Tietê, entra 18, Paulinho para preencher o meio de campo. E aí, Zaidan? Um volante por outro, um atacante por outro. Esse menino de Portugal, Nuno Moreira, não é ruim, não. Inclusive é da melhor escola portuguesa, que é a do Sporting, né? Mas hoje ele não conseguiu se dar bem no jogo. Tudo que ele tentou não deu muito certo. E aí entra um jogador rápido e o Paulinho vai fazer uma função um pouco mais ofensiva do que fez o Tietê, né? Aliás, se o Fernando Diniz for contratado, tomara ele e o Tietê se entendam, né? Já foram grandes amigos, houve aquele rompimento por causa daquele negócio que o Fernando Diniz falou quando os dois estavam no São Paulo. Se ele for pro Vasco, tomara ele e o Tietê se entendam e acabe essa rusga que ficou nos últimos 2 anos, não, Luiz? É verdade, Zaidan. A bola volta com o time do Palmeiras. Tenta Estevão, contra-golpe. O Palmeiras desce em velocidade. Estevão domina. Já partiu, vai pra dentro da grande área. Ninguém marcou, ele vai fazer o gol. Bateu cruzado pro Vitor Roque. Tirou o zagueiro. Escanteio direita pro Palmeiras bater, que venceu o jogo por 1-0 com o gol do Vitor Roque. E o Estevão correndo, eu fiquei me perguntando, será que ele tá fedido, Ulisses? Porque ninguém se aproxima, ninguém chega no Estevão, deram um espaço gigantesco pra ele, ninguém veio dar o bote, ele foi levando, invadiu a área, o cruzamento por pouco não chega no Vitor Roque, mais um escanteio, Verdão. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Estevão vem, levantou na boca do gol, subiu o zagueiro, cortou para a volta para Gustavo Gomes. Gustavo Gomes domina no campo de defesa, aproxima do Palmeiras, parceiro jogando no campo da retaguarda, abriu para o toque de bola Coutinho na intermediária para Piqueires para Gustavo. Ele limpa, puxa a perna esquerda, cruza, levantou na boca do gol, afastou o zagueiro, tirou. É na volta com o time do Palmeiras com Rios. Rios domina para o time do Verde para sair jogando. O tempo não para, Bandeirantes marca. 23 minutos de bola rolando, vem Paulinho, domina novamente para o time do Palmeiras, tentou passe de bola, trava, o zagueiro tira, volta para Estevão. Estevão domina novamente no campo de defesa para o time do Palmeiras. Recolhe a jogada pelo setor de direita, abre o lance à frente, domina Estevão, vem para a finta em cima da marcação, tanto toque de bola para sair jogando. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser a mais premiada do Brasil. Você confere, 23:30 de bola rolando, domina o Palmeiras, abertura com um toque de bola de Martínez, abriu para Alain, ele desce para a linha de fundo, ninguém o marca. Ele prende o lance, soltou para Rios. Rios abre o compasso, Estevão tá livre. Rios não viu, prefere voltar a jogada, já volta no campo de defesa. Enfiada a bola para Estevão, tá dentro da grande área, balançou, cortou, levou para a linha de fundo. No momento do cruzamento foi travado. Escanteio direita para o Palmeiras bater. Repito para você, 24 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo. O placar da Bandeirantes aponta 0 Vasco, 1 Palmeiras. Alô, Michele Silva. Na Arena do Grêmio, diante de 27.087 torcedores, 28 minutos da segunda etapa para 0 para o Grêmio, 0 também para o Santos. Bom Tempo entrou na vaga do Roleiser na equipe santista. A bola foi solta à frente, tenta o domínio de sem pulo bater. Piqueires põe para fora. Cobrança de escanteio, veio fora da área pro Piqueires. Tá parado o jogo, marcado tiro de meta para aqui pelo Vasco da Gama bater, tiro de meta para o Vasco cobrar. E aí, Nina Gagliotti. Hoje mais cedo o Cruzeiro venceu Campinas de virada 3-1 e se sagrou o grande campeão da Superliga Masculina de Vôlei. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Cláudio Zaidan, 1-0, Palmeiras vence, Zaidan. E o Vasco não mostra a capacidade de reação, né, Ulisses? 0-0, Palmeiras jogando mal, o Vasco estava feliz, as coisas estavam niveladas, né? Mas sem Coutinho, sem Verratti, é muito difícil. Ele tem jogadores rápidos na frente, mas uma dificuldade tremenda de dar um bom passe, de fazer um lançamento. Um abraço para o doutor João Ribeiro e para José Maia, lá em Jaú, acompanhando a Bandeirantes, Ulisses.
no futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Se importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Matos Filho ligado no microfone da Bandeirantes. A Kátia também. A bola volta do campo de defesa. Já recolhe contigo no campo de defesa. Domina novamente pelo setor de direita do campo de ataque. Tenta o toque para o time do Vasco. Tenta descer 1-0 para o time do Palmeiras. Palmeiras vence. Vitor Roque fez o gol para o Verdão. Domina do campo de ataque. Vem para frente. Tenta o toque de bola. Já parte novamente. Recolheu o time do Vasco. A abertura foi feita no campo de defesa. Prendeu o Garré. Ele tenta finta em cima da marcação. No primeiro fintou. Girou para a entrada da grande área. Bom lance. Olha o Vasco chegando. Vem a pancada pro gol fraca, mas deu certo a jogada. Domina o time do Vasco. Cruzamento na boca do gol em cima da marcação. Bola batida de qualquer maneira para o Everton. Deu uma puxada ali o Ryan. E pega firme o goleiro do time do Palmeiras. Só recuou essa bola o Ryan, garoto da base do Vasco da Gama, que não vive sua melhor temporada. São apenas 3 gols marcados em 15 partidas. Com essa, devolveu. Facinho, facinho. O Vitor Roque está caído, reclamando de um pênalti no lance anterior. Disputa de bola com o João Vitor. A arbitragem não marcou nada, Ulisses. E aí, Zaidan, para você o lance? Bom, para mim foi fora da área. Começa aí. Eles não haviam pisado aí na linha quando há o choque. E para mim não foi falta, não. Eles estavam disputando espaço lado a lado, não é por trás, não é pelas costas. E mais do que isso, foi fora da área, né? Segue o jogo. É o futebol da Bandeirantes para você. José Ferreira da Silva tá ligado no microfone da Bandeirantes. Matos Filho também curtindo. Kátia tá ligada na Bandeirantes. Obrigado, torcedor brasileiro. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O tempo não para. Bandeirantes marca. E vem para o jogo o time do Palmeiras. Alan ganha a jogada. Afasta o time do Vasco. Vem para tirar dali. Dá um bico na bola. Hugo Moura para você curtindo na Bandeirantes. É lateral para o Palmeiras bater da direita. Repito para você. Aqui jogados 27-28 de bola rolando. Palmeiras. Palmeiras vence 0. Vasco 1 para o Palmeiras no Mané Garrincha. Na Bandeirantes é com você. Alô, alô, Michele Silva. Momento que o Grêmio abre o placar na arena com Kiki Oliveira. Bate-rebate dentro da área do Santos. A defesa santista tentou rebater essa bola. Jogador santista furou dentro da área. Ela acabou pipocando. O Grêmio consegue fazer o primeiro gol da partida. Consegue abrir o placar. 31 minutos da segunda etapa. Grêmio 1, Santos 0. 1-0 para o time do Grêmio, Nina. E com esse placar, o Grêmio salta para a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Santos fica estacionado, 19º, com apenas 5 pontos. O Palmeiras assume a liderança do campeonato, 16 pontos. E o Vasco segue em 13º lugar. É o futebol da Bandeirantes. Ô Zaidan, vou dizer um negócio para você. O Vasco tá brincando aqui. Os caras estão querendo sair toda hora com bola dominada dentro da grande área, com o goleiro para driblar tudo. O time é ruim, os caras não têm qualidade, né? Eles querem fazer isso. Parece que virou um dogma, né? Tem que sair com passinho curto. Então não é isso não. Se você tem a certeza do passe, se o time está posicionado para isso, você faz. Caso contrário, você vai ficar correndo risco. Ainda sem qualidade técnica para isso, dá um bicão para frente, né? Aliás, Vasco e Santos vão ter uma disputa particular esse ano, hein? Tá difícil a vida, hein? É o futebol da Bandeirantes para você. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil é Braspress. 29 minutos de bola rolando 0. Vasco 1 para o time do Palmeiras. Ative o efeito estrela. Acesse o site, abra sua conta Estrela Bet. Simples e num instante, torcedor do Brasil. Se posiciona novamente o Palmeiras. Verdão vence o jogo e assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Palmeiras passando 2 pontos à frente do time do Flamengo, que joga ainda com o Cruzeiro. A bola volta pela direita, tempo do toque de bola de Aia, abriu jogada para Alain. Ele prende o lance, lançamento vem à frente no comando de ataque para o Estevão, muito forte. Linha de fundo, tiro de meta, Vasco. Confirmando a alteração, Ulisses, na equipe do Palmeiras, Vitor Roque sai, camisa 9, entra a 42, Flaco Lopes na vaga dele. E aí, Zaidan, alteração? O Flaco é aquela história, né? Ele é ciclotímico, ele é um cara que consegue ter partidas formidáveis. Outro dia ele foi disparado o melhor jogador do Palmeiras, na Libertadores, né? E aí no jogo seguinte ele não faz nada e tal.
mas é um cara que é útil pro Abel, muito útil, né? Então, e é um momento interessante pro Palmeiras. O Vasco se abre mais, erra mais. Então o Palmeiras, se fizer a coisa certinho aí, logo faz 2-0. É o futebol da Bandeirantes para você. Aqui volta novamente o time do Vasco para ser jogando Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já. O tempo não para. Bandeirantes marca. 31 minutos de bola rolando. 31 minutos de bola rolando. O segundo tempo de jogo girando o placar do Brasileiro. Continua para você. Palmeiras vencendo 0, Vasco 1 para o time do Palmeiras. No futebol da Bandeirantes é você, diz aí. Alô, Michele. 35 minutos da segunda etapa para Grêmio 1, Santos 0. O Santos que já tem Kevson, Bom Tempo e Tiquinho Soares vindos do banco de reservas. Tenta reverter o placar aqui na Arena. E aí, Nina? Brasileirão feminino em andamento. Internacional vai vencendo o Instituto 3B 1-0, mesmo placar de Bragantino e Sport. No futebol da Bandeirantes vem Vasco pela direita, vem Giai, trava, tenta tirar o perigo dali novamente do setor intermediário para ser jogando para você ligado no microfone de Bandeirantes. Diz que obra é jogo duro, mas com um Tigre na obra. Tá tudo certo. É bola do campo de ataque, tenta o toque de bola contigo no setor de direita. Vai pro toque de bola contigo no setor intermediário, aperta novamente, tenta descer pelo setor de direita, tenta o toque de bola contigo pelo setor de esquerda. Recolhe novamente, vem pra frente em cima da marcação, tenta o toque de bola time do Vasco. Abertura da esquerda com o Piton domina, Piton prende o lance, ele faz o giro em cima da marcação, Piton soltou, jogada pelo meio de campo, o Vasco tenta descer, vem Giai. Ganha o lance, toma a falta no campo de defesa. Falta no camisa 25 da equipe do Vasco, Hugo Mouro, grande responsável, podemos dizer, pelo gol da vitória do Palmeiras. Tentou sair jogando, entregou de graça e agora mais um erro para cima do Giai. Vai garantindo a posição o argentino. Reposição para o Verdão no campo de defesa. Vence 1-0, bonito em Brasília, Ulisses. No futebol da Bandeirantes para você, domínio do campo de defesa, tenta sair jogando, recolhe Coutinho pela direita, Giai domínio do campo de defesa, tenta a finta em cima da marcação, já recolhe a jogada novamente pelo comando de ataque, vem para o toque de bola Coutinho no setor intermediário, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil, lançamento, vem para o toque de bola Coutinho novamente pelo setor de direita, recolhe novamente no campo de defesa, tenta o toque de bola time do Vasco, o Vasco domina no campo de defesa para sair para o jogo, Grupo Souza, Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, domínio do time do Vasco, já tenta descer pelo setor de esquerda, campo de defesa, vem para finta em cima da marcação no primeiro, recolhe, vai para o toque de bola Coutinho novamente, o time do Vasco da Gama, levantamento vem na direita da grande área, afasta o zagueiro. A bola vai para a linha de lado lateral para o time do Vasco bater. E agora faltou inteligência, hein? Porque tinha gente entrando na área com muita liberdade. O Garré ficou pedindo. Realmente que falta fazem os pensadores do Vasco. Felipe Coutinho preservado e o Payet lesionado não estão presentes hoje. O Vasco não consegue criar jogada. A bola volta com o time do Vasco, o cruzamento vem na boca do gol, afasta o zagueiro, tira. A bola volta para Flaco Lopes, mata no peito do meio para o time do Palmeiras. Estevão vai partir pelo setor de esquerda, Flaco demorou para voltar, para soltar. Soltou agora sim na esquerda, campo de ataque, tenta descer Paulinho. Ele vem para o break em cima da marcação, protege Paulinho, já foi puxado 1, 2, 3 vezes à frente do árbitro. Ele domina novamente pelo setor de esquerda, vem para a quinta, recolhe novamente o time do Palmeiras para ser chegando. Domina do campo de retaguarda, a abertura vem com Paulinho, Paulinho domina por toque de bola de Rios já recolhe pelo seu campo de defesa. Enfim, a jogada pelo setor de direita, na direita do campo de defesa. Você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Componentes de suspensão, transmissão, direção, Nakata, qualidade. Em qualquer caminho, pode contar. Estevão domina para o time do Palmeiras, vai para a finta, Alan passou. Estevão desceu, ergueu a cabeça, vem para o corte, vai para o drible. Recolheu, balançou no primeiro, balançou no segundo, está dentro da grande área, vem para o cruzamento, tentou cruzar. Acabou a força, ele cruzou para fora. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Vasco da Gama bater. E agora se esforçou demais o Estevão, veio catando o cavaco até a entrada da grande área, não conseguiu ficar de pé, conseguiu trupicar e depois deu com a cara na grama, ficou com o rosto todo sujo. Não se deu bem o Estevão, ficou fácil ali só para a cobertura do Vasco. Tiro de meta, 1-0 Verdão. Também estava no areião ali, né, Zaidan? Tava no areião e se atrapalhou, desequilibrou. Agora é o cara que sai daquele troço modorrento de recebe-toca. Ele faz o diferente, né? Ele deu um drible no jogador do Vasco, ele muda de direção de repente. É isso que a gente quer ver, né? Quem sabe jogar bola. E o Estevão
sabe jogar muito nisso. É o futebol da Bandeirantes. Se posiciona novamente o time do Vasco para ser jogando. O tempo não para, Bandeirantes marca. 35 jogados, 35 e 40 para você conferir. Segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Sétima rodada de 38. Continua para você, Palmeiras vencendo 0, Vasco no Mané Garrincha. 1 pro time do Palmeiras, gol marcado por ele, Vitor Roque voltou a marcar. Na Bandeirantes é você, alô, alô, Michele Silva. Alô, Nina. Hoje, pela Premier League, o West Ham empatou com o Tottenham 1-1, mesmo placar de Brighton e Newcastle, e o Brentford venceu o United 4-3. A bola volta no toque de bola, recorde contigo do setor intermediário, já domina novamente o time do Vasco para ser jogando o placar do jogo 1-0 para o time do Verdão, 1-0 para o Palmeiras. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada no Brasil. Se é Sil, você pode confiar, torcedor brasileiro. Recolhe no campo de defesa e mexe o Palmeiras, é isso? 2 alterações, Ulisses. Sai o 8, Richard Rios, também sai o 41, Estevão. Entram agora 5, Aníbal Moreno e 30, Lucas Evangelista, as últimas do Verdão. Muito bem, aí, Zaidan. Bom, ele passa até agora Alan e Paulinho abertos, o Flaco Lopes como centroavante. Olha o Palmeiras, Flaco Lopes saiu na cara do gol, vai fazer o gol, ele é bola, o goleiro, o gol, ele é bola, o goleiro, o gol tá dentro da grande área, bateu pra fora! A metida de bola do Paulinho perfeita. O Flaco Lopes perde um gol impressionante. O Flaco Lopes, ele, a bola, o goleiro e o gol. Que coisa! E se existiu uma disputa de posição entre Vitor Roque e Flaco Lopes, hoje, ponto pro Vitor Roque. Aproveitou a chance que teve, agora o argentino cara a cara com o goleiro. Ele tenta tirar essa bola, ela sai depois da linha da pequena área, realmente sem qualquer direção. Desperdiça uma grande chance sozinho com o goleiro. Flaco Lopes não foi bem no lance, Ulisses. Pra você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Muito bem, acho que saiu aí o Matheus Carvalho, hein? Muda o Vasco, sai o 85 Matheus Carvalho, vem o 90 Alex Teixeira, última mudança do jogo. E aí, Zaidan? Fica mais ofensivo, né, Ulisses? Não há dúvida. O Alex Teixeira já deu rodado, né? E é muito mais ofensivo. Então o Vasco não tem alternativa. Nós vamos ter aí mais 10, 12 minutos de jogo, dependendo dos acréscimos. Ele tem que ficar mais ofensivo, está perdendo o jogo. Faltou para o Flaco Lopes a frieza para meter por cima do goleiro, né? Aquilo que o Coronado fez ontem no quarto gol do Corinthians. Se ele mete por cima, porque o Léo Jardim tentava amortecer, tentava ir de cima para baixo. Se ele coloca a bola na direção oposta, de baixo para cima, ele faz o gol. Tentou tirar, tentou meter no canto, colocou para fora. Seria a pá de cal, né? Se faz o segundo, o jogo já estava encerrado. A Braspress é a maior transportadora de encomendas em todo o Brasil. A Braspress, você acompanha suas encomendas via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Você ligado na Bandeirantes, está parado o jogo. Flaco Lopes toma falta, é isso? Falta marcada no pé alto do Paulinho. Acabou acertando ali o Flaco Lopes, que vinha de um chapeuzinho bonito, mostrou classe. Na sequência, a falta para o Verdão cobrar. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN do Disney Plus. Assine já. É falta para o time do Palmeiras bater do seu campo de retaguarda. Placar do jogo 1-0 para o time do Palmeiras. O tempo não para. Bandeirantes marca. Jogados para você conferir. Vamos chegando a 40 minutos de bola rolando, 40 de bola rolando, 40 de bola rolando o segundo tempo de jogo. Girando o placar do Brasileiro. Você confere. Vasco 0, 1 pro time do Palmeiras. Sabe quem fez o gol? Vitor Roque fez o gol pro Verdão. Na Bandeirantes é você. Alô, alô, Michele. Aqui na Arena do Grêmio, 44 minutos da segunda etapa para Grêmio 1, Santos 0, gol marcado por Kiki Oliveira.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo da retaguarda para ser jogando. Vai tentar o toque de bola novamente. O time do Palmeiras para descer. Você ligado. Fux ficou reclamando de uma entrada ali, hein? O Miliose. Pois é, conseguiu flagrar ali. O Bruno Fux sofreu demais. Está até agora no campo de ataque, mancando, voltando para o campo defensivo. Vamos ver se vai conseguir se aguentar, porque não tem mais trocas o time do Palmeiras para fazer nessa partida. O Bruno Fux mancando, está em campo nos instantes finais. No futebol da Bandeirantes, Nina, continua 1-0 Palmeiras diante do Vasco. Mesmo placar de Atlético Goianiense 1, Novo Horizontino 0 às 6h30. Tem mais Série A, Cruzeiro e Flamengo. Bandeirantes! E tenta descer o time do o lançamento da frente, muito forte. Ela vai embora para a linha de fundo, tá parado o jogo. Alex Teixeira não chega. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater aí. Agora fez fila o Paulo Henrique, conseguiu passar por 2 marcadores na velocidade, espetou o Alex Teixeira, que já não é tão rápido quanto foi na época de Vasco lá atrás, ou quem sabe no Shakhtar Donetsk, que o Gomes acompanha. Reposição de bola é do Verdão. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Ative Efeito Estrela. Acesse o site, abra sua conta Estrela. Simples em um instante, torcedor do Brasil. Aqui está parado o jogo para a equipe do time do Vasco descer. Tentou arrancar a perna, o time do Palmeiras ganhou. Bola para Paulinho, vai fazer o dele, entrou na área. O zagueiro roubou. Volta Paulinho, domina para o time do Palmeiras. Tenta o toque de bola na esquerda, abriu jogada no campo de ataque para o Evangelista. Ele limpa, dribla, volta a jogada aqui atrás do campo de defesa. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra, dá tudo certo. Abertura para Alan. Alan domina para o time do Palmeiras, já passou, tenta a finta, bateu direto pro gol, explode a marcação. Acaba batendo no João Vitor, escanteio, Palmeiras direita. Escanteio é uma coisa que o Palmeiras cobrou hoje, viu, Ulisses? Já é o 11º conquistado, sempre pelo lado direito. Se não é o Estevão, agora foi muito inteligente o Alan, outro garoto da base. Mais um tiro de canto para quem sabe o Paulinho, outro que ainda não marcou com a camisa do Palmeiras, buscando balançar a rede. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor HG na Cata. Pode contar. Escanteio, escanteio para o time do Palmeiras bater. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Escanteio para o Verdão. Alan bateu o escanteio, bola desviada na primeira trave. Tira a equipe do Vasco. Ela volta com o Vasco da Gama, que sai jogando com o João Vitor. Ele prende pelo campo da retaguarda, vai para a finta em cima da marcação no primeiro. Dominou, recolheu, prendeu, tentou soltar a jogada. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. José Ferreira Silva está curtindo o som da Bandeirantes. Maricia Oliveira, Rodrigo Pereira, obrigado pela audiência. Mário Viana ligado no microfone da Bandeirantes. Alô, Adriana, curtindo o som Bandeirantes. A bola volta no toque de bola. Fábio Aguilar, abertura para Alan. Na velocidade vem o zagueirão, já deu tapa na bola, passou pelo zagueiro. Se fizer o break é boa, tentou cruzamento na boca do gol. Dá o tapa na bola, Léo Jardim. Escanteio, Palmeiras direita. E colocaram agora o zagueiro do Vasco, Luiz Gustavo, para correr atrás de novo do Alan. Muito rápido o garoto da base Alviverde, consegue cruzamento muito fechado. Faz ali um golpe com o braço, Léo Jardim, para mais um escanteio do Verdão. No futebol da Bandeirantes, vem para escanteio o time do Palmeiras. 43 minutos de bola rolando, vamos chegando a 44. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços é Grupo Souza Lima. Escanteio para o time do Palmeiras bater. Vem levantamento para dentro da grande área, Alan. Ele vem para a cobrança, Alan. Ele vem para bater, escanteio para o time do Palmeiras. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil. Escanteio vai ser cobrado para o time do Verde bater. Partiu para a bola, escanteio cobrado, levantamento na boca do gol, toque para trás, afastou o zagueiro, voltou, Paulinho tentou tocar. Tira a zaga, a bola vai embora. Dá um bico na bola, João Vitor complementa Garré. É lateral para a equipe do Palmeiras bater pelo setor de direito do campo de ataque. Lateral para o time do Verde bater. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Aperta na marcação, tenta descer o time do Palmeiras. Lateral pela direita de ataque. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. É lateral para o time do Palmeiras já batido. A bola volta pelo seu campo de defesa. Recomeça o Palmeiras, é aqui atrás do campo de retaguarda. 0 Vasco, 1 para o time do Palmeiras. Ele fez o gol, Vitor Roque. A bola foi lançada à frente, Flaco Lopes do peito de madeira, a bola explode, volta no toque de bola para Paulinho. Paulinho arredonda para Alan. Alan domina para Paulinho, Paulinho para Alan. Alan para Paulinho, novamente lançou. É boa a jogada no campo de ataque, vem cruzamento, Flaco Lopes domina, balança em frente ao seu marcador, domina. Outra linda finta do Flaco Lopes, está dentro da grande área, deu para trás, tentou passe de bola, tira o zagueiro. Põe para a linha de lado, lateral direito, ataque para o time do Palmeiras bater. E agora o Flaco Lopes tentando fazer fila, coisa que não costuma fazer. Passou uma caneta ali no Gumora, que não está fazendo grande partida. Na sequência, garante mais uma posse de bola ao Verdão. Daqui a pouco, os acréscimos do Mané Garrincha.
45 minutos de bola rolando, 45 de bola rolando para você ligado no microfone da Bandeirantes. Domina novamente o time do Palmeiras para descer. 1-0 Palmeiras. Lançamento vem à frente no comando de ataque, tenta responder o time do Vasco. Vem Giai, dá um bico na bola e põe para fora. E o Palmeiras encontra o seu gol, Cláudio Zaidan. Vence o jogo por 1-0. Pegaram o Giai, hein, o Garré, hein? Vence o jogo por 1-0 e eu vou te dizer o porquê, viu, Zaidan? Por erros do Vasco, hein? É um negócio, assim, impressionante. O Vasco erra, o Palmeiras faz o gol. Senão esse jogo estaria 0-0, hein, Zaidan? Não, o Léo Jardim, ele vive numa tensão permanente, porque a defesa dele é um susto atrás do outro, furada, bola para trás. E o gol do Palmeiras foi aquele erro do Moura, ele acabou vacilando, o Rios pressionou, e aí ficou moleza, né? O esquema só rola pro Vitor Roque. O Palmeiras é melhor, mas jogou muito menos do que pode. Não foi um grande jogo do Palmeiras, e o Vasco, ainda mais sem Verrete, sem Coutinho, é isso aí, não passa disso. E aí, Michele? Acabou. Aqui na Arena do Grêmio acabou o Grêmio 1, Santos 0 pelo Campeonato Brasileiro, 7ª rodada. O Santos daqui a pouquinho está saindo de campo, a gente vai ter tudo ali daqui a pouquinho nas gravações também, já combinei com o pessoal da técnica. Muito bem, daqui a pouquinho vem o apito final. A Michele traz tudo de Santos, que perdeu pro Grêmio 1, pro Grêmio 0, pro time do Santos, a Michele Silva. Pra você no microfone da Bandeirantes. Aqui 5 de acréscimo, é isso, Milhose? Confirmando 5, Luiz. Que coisa, hein, Milhose? Número do campo de defesa, tenta descer o time do Vasco, vai para cima, 1-0 para o time do Palmeiras. Lançamento bem à frente, faz o break em cima da marcação. Recolhe o time do Vasco da Gama, já domina pelo seu campo de retaguarda, vai para a finta, prendeu, jogada para a direita. Aperta na bola. Eu gosto de trabalhar de uma forma muito transparente. O Vasco domina curto do meio de campo. Hugo tenta o toque de bola, volta para Paulinho do Vasco. Paulinho do Vasco domina para Garré. Garré recolheu, abriu jogada para a direita, vem cruzamento dentro da grande área. Paulo Henrique desceu por aqui para o Vasco da Gama, faz o break na marcação. Tentou o toque de bola, solta Coutinho pelo setor de esquerda, aperta para ganhar a jogada Paulinho. Ele ganha para o time do Palmeiras, que desce em velocidade, tenta o toque de bola Coutinho na intermediária, Aníbal Moreno, ele prendeu, tentou soltar para Paulinho, soltou errado, passa mal Aníbal Moreno, a bola volta, campo de defesa, novamente recorde o time do Vasco da Gama, para você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, já domina o Vasco, tenta descer, vem Piquerez, trava, corta, tira, a bola vai para a linha de lado, pede falta, o árbitro dá lateral para a equipe do Vasco, bater pelo setor de direita no campo de ataque, lateral para o time do Vasco, que tentou o gol de empate, 1-0 para o time do Palmeiras, Palmeiras vence o jogo, vem levantamento à frente, Alan tá ligado no microfone Bandeirantes, Marinho Oliveira, obrigado pelo carinho da audiência, Celso Lucindo, obrigado pela audiência, vem levantamento na grande área, bola para a equipe do Vasco, afasta a zaga do time do Palmeiras, corta, tira o perigo, era a volta curtinha no setor intermediário, já domina em frente da marcação, já prendeu o lance curto, tenta o cruzamento na grande área, o time do Vasco, a abertura vem novamente na direita, vem lançamento na grande área, prefere o toque de bola curtinha no setor intermediário, recolhe novamente para ser jogando, vem para a finta, prende o lance, tenta o toque de bola, Vasco, bola batida, gol, vai embora para a linha de fundo, a bola volta, não chega a sair, vem por baixo na bola para tocar, chega para tirar dali, Piton dominava, tá parado o jogo, marcador lateral para a equipe do Vasco, bater pela esquerda. Seguindo na pressão, em instantes finais de jogo, o Vasco acreditando no empate porque precisa disso. Abel Ferreira tá de pé, organizando a zaga do Palmeiras, já colocou mais volantes, colocou mais gente para fechar a casinha e vem o Vasco, Ulisses. Piton bate o lateral, levantou na boca do gol, subiu Gomes, de cabeça bem para tirar para o time do Palmeiras. Flaco Lopes briga com a bola, mas a bola volta insistentemente com o time do Vasco, com Luiz Gustavo. Ele tenta o toque de bola, volta, Luiz Gustavo domina. Estamos já com 48 minutos, vamos chegar na 49. Mais um minuto de jogo para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, você curtindo o sonsaço Bandeirantes. E já domina no campo de defesa, tenta descer o time do Palmeiras. Afasta de cabeça, tira Paulinho, vem para a dividida, tenta o toque de bola, Vasco, já sai jogando Coutinho na intermediária, Paulinho vem, toca na bola, ganha lateral para o time do Palmeiras, bater na esquerda, campo de ataque. Tentando agora ganhar campo o time do Vasco da Gama, o Paulinho é o jogador que fica nessa marcação e o Palmeiras agora relaxa, tem a posse para quem sabe garantir a vitória importante. Depois de uma derrota no Brasileirão, ganha na Copa do Brasil, volta a vencer e nesse momento ocupa o topo da tabela do Campeonato Brasileiro, Ulisses. Cassiara Ferreira Cardoso Dias está ligado no microfone Bandeirantes em Itajaí, Santa Catarina. Mário Viana também ligado. Obrigado pela audiência. José Brigatti, Leandro curtindo o som da Bandeirantes. Obrigado pela audiência. O Palmeiras assume a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo joga contra o time do Cruzeiro. Vai terminar o jogo, o árbitro pede a bola. Vai terminar a partida no Mané Garrincha. Ergue o braço, o árbitro.
de jogo. Vasco 0, Palmeiras 1. E importantíssima essa vitória do Palmeiras. O Mattioli ligado em Marília no Futebol Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Eu vou dizer para você, importantíssima a vitória do Palmeiras com um gol de Vitor Roque. Desencanta Vitor Roque, desencanta Vitor Roque. O futebol da Bandeirantes. Narra demais, hein? Sou fã do senhor aqui, meu.